Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Maca com a Ju, o local onde nós falamos sobre a inovação da fisioterapia. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o Alan Falheiros, fisioterapeuta renomado com uma técnica própria que me ajuda muito. O Alan, ele, além de ser nosso fisioterapeuta, meu e o do André, que pela primeira vez vai participar do nosso podcast, ele também criou essa técnica inovadora que tem ajudado a mim, que não sou atleta, mas muitos atletas. Então, e o André vai fazer parte desse episódio para a gente estar conversando na perspectiva de um atleta amador. Mas vocês sabem, André faz muito exercício. Então, seja muito bem-vindo, Alan e André. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado, Ju. Alan, conta um pouquinho da sua trajetória de fisioterapia e a gente sabe que você também é fisioterapeuta respiratório. Então, me conta como é que foi essa sua trajetória até chegar no seu método. Tá. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho não só da minha vida profissional, mas da construção da amizade que a gente fez nesse período. Estou muito feliz pelo convite e obrigado pela oportunidade também de trazer um pouquinho do meu método. Na verdade, eu não desde pequeno, sempre quis fazer fisioterapia, sempre adorei esporte, sempre pratiquei e tal. E tive um mentor, né? Diferente do que todo mundo caminha, eu não tive ninguém da família na área da saúde. E toda reunião, todo churrasco era uma reunião de família, né? Pô, você vai fazer fisioterapia, cara? Negócio que não vai pra frente e tal. E eu não, cara, vou sim, existem diferenciais e a gente tem que conseguir. E fiz o vestibular, passei, comecei a estudar e acabei indo pra uma área um pouquinho diferente do que quando eu entrei na faculdade eu almejava, né? E fui pra área respiratória, terapia intensiva. Gostei muito, gosto muito, trabalho com isso até hoje, né? Sou plantonista no hospital lá na minha cidade e consegui conciliar isso à reabilitação esportiva, né? Porque o atleta ele precisa de uma preparação cardiovascular, ele precisa de uma preparação não só biomecânica, mas também de toda a capacitação cardiovascular, né? Então, o atleta para evoluir, ele tem que caminhar todas as esferas juntos. E aí, as coisas foram acontecendo, comecei a dar aula, fiz uma especialização pelo Sírio-Libanês para ensino médico, e aí hoje também dou aula na Faculdade de Medicina de Jaguariúna. Estou construindo meu pequeno império ali, né? Tô com minha clínica lá na cidade, onde eu leciono cursos também, além de fazer toda uma preparação e prevenção de lesão no esporte também. E o ano passado comecei minha certificação pela FIFA, né, de medicina esportiva. E aí, logo aí, a gente tá com novidades aí. Legal, bacana, cara. Muito bacana. Muito bom. E você, André, o que você vai trazer na mesa hoje para nossa conversa? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Que você comentou aí, da parte do esportista amador, né? Da galera que ou você trata a dor já que aconteceu, ou você tenta prevenir essa dor. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa... Mais pra frente, né? Pra frente um pouco, eu vou trazer esse meu lado da prevenção. O que eu tenho feito para prevenir as lesões, o que eu faço normalmente com a ajuda do Alan, que foi, sem dúvida, fundamental nessa toda jornada de brincar de ser atleta amador. A gente, quando criança, a gente sempre pensa, né? Eu acredito que o Alan também já pensou em ser atleta, jogador de futebol, ele lutava jiu-jitsu, que ele comentou e tudo mais. Você sempre tem esse sonho, todo menino tem esse sonho de ser jogador de alguma coisa. Depois de velho, a gente vê que não dá certo, não tem habilidade. Mas que no futuro a gente pode brincar de ser atleta amador, trabalha e tem ali seu lazer dentro do esporte, que eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são amadores. E de repente vão se identificar com algumas histórias aqui. Com certeza. Mas muito, muito, muito interessante você falar isso, André, sobre habilidade, né? A gente não tem muita habilidade. Mas sabe que a fisioterapia, ela caminha muito, muito próximo da questão de afunilar a técnica do atleta, né? Então, às vezes o atleta não é um amador, mas eu não tenho
aquele brilho, né? Eu não nasci com aquele dom. Mas aí, com o tempo, a gente consegue evoluir esse atleta e deixar a técnica dele muito mais afunilada, não só para prevenção de lesão, mas para o desenvolvimento esportivo dele também. Então, a gente consegue elevar o nível daquele atleta caminhando aí com uma equipe multidisciplinar, com certeza, né? É isso que eu espero. Mas Tá me quando ajudando pra ele isso. fala isso, para vocês entenderem, assim, vou traduzir, ele tá falando do treinamento e por causa do posicionamento biomecânico. Então, o que o fisioterapeuta trabalha ali junto com o atleta? Posicionar corretamente biomecanicamente esse atleta de fim de semana, para que aí ele vai conseguir prevenir a lesão e ele vai conseguir se desenvolver. Então, o André, que joga tênis, o Alan, além de tratar ele ajuda, vamos fazer exercícios específicos para fortalecer essa musculatura na posição correta, para ativar aquela musculatura corretamente e prevenir lesão de elbow, de... Cotovelo de tenista. Cotovelo de tenista. Né? E é muito comum a gente pegar... Você comentou, né, sobre a prevenção e tudo mais. É muito comum a gente pegar atleta que já tá lesionado, né? E isso foi uma coisa que me transicionou de área, né? Dentro da fisioterapia, porque eu estava acostumado a tratar lesões, né? E quando a gente começa a ter um olhar um pouquinho diferente, começa a tratar o paciente em si, as coisas mudam, né? A gente deixa de seguir protocolos fechados e parte de uma mobilidade dentro do plano terapêutico, né? E é isso que faz com que a gente evolua dentro da nossa profissão, né? E aí é onde eu tento levar isso para frente com os meus alunos e mudar um pouquinho da característica visual deles para os pacientes e para os atletas E aí que foi surgindo o seu método junto disso, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Exatamente. O que eu vou tratando, individual cada um, o que cada um precisa. Exatamente. Legal. Porque o protocolo ele é muito engessado, né? Quando a gente pensa num protocolo, ele não deve ser tão engessado ao ponto de ser uma receita de bolo para todos os pacientes e para todas as lesões. São todos diferentes. São todos diferentes, né? O paciente ele é individual, o desequilíbrio muscular pode ser de uma forma totalmente diferente de uma pessoa para outra. Então não tem como a gente pegar uma receita de bolo e falar, ó, vai ter que ser assim, né? E quando a gente pega um protocolo, a gente aplica naquele paciente, um protocolo muito engessado, o fisioterapeuta ele pode ser bom, mas ele pode ser um fisioterapeuta mediano, ele vai alcançar o objetivo dele, né? Ele vai alcançar seguindo aquele protocolo. Sim. Mas a gente pode pensar de uma forma um pouco diferente. Reduzir esse tempo de tratamento. Se eu tratar com um fisioterapeuta bom, capacitado, atualizado principalmente, que é uma coisa muito difícil hoje dentro da nossa profissão, se manter atualizado, isso é importantíssimo, né? A gente trata vidas, então não dá pra gente ficar pensando lá de 30 anos atrás, né? Técnicas de 30 anos atrás, a gente tem que estar sempre evoluindo. E aí foi onde eu comecei a traçar esse caminho, né? Eu não queria mais tratar as lesões, mas eu queria tratar o paciente, e a partir disso a gente começar a avaliar e identificar pontos que são específicos que vão fazer com que esse atleta se lesione. Então, quando a gente começa a corrigir isso, a gente consegue evoluir com o atleta ou com o paciente, né, de forma geral, e deixar ele um melhor, não só na técnica esportiva, não só na prática diária, né, na laboral dele, mas fazer com que ele diminua o tempo de lesão, de que ele diminua as chances de lesões, e aí, por aí vai, a gente consegue... Traduzindo, a diferença entre o bom fisioterapeuta e um fisioterapeuta mediano é que o fisioterapeuta mediano, ele pode até tratar a sua dor imediata. Mas o bom fisioterapeuta, ele vai ver a origem da sua dor. E ele vai tratar a dor imediata e a origem da parte biomecânica que faz com que você tenha essa dor. Então não adianta nada eu tratar a minha bursite só. Lógico, eu não vou ter dor, gente. Lógico que adianta, porque dói pra caramba. Mas qual é o problema da minha bursite? Da onde ela vem? É do meu posicionamento. Eu tô sentando corretamente? Eu não tô sentando corretamente? Ou como é que é o meu posicionamento de trabalho? Quais exercícios que eu faço? Então, a partir daí, a gente tem um bom fisioterapeuta que nos ajuda a tratar. Essa é a grande diferença. Lembrando até dos podcasts que você fez, né? Recentemente você fez com a Érica, com todo mundo. E muita gente comentou, eu estava de fora, não estava participando, mas sobre isso que ele falou da questão do engessado, que geralmente são o quê? São 10 sessões de fisioterapia para todo mundo, não sei o quê. E a maioria lá comentava isso com você, né, que fala, não, eu posso tratar em 2, posso tratar em 4, tem uma média, mas não precisa usar as 10. Você lembra? Para todas as áreas. Para todas as áreas, não é só nos esportes. É uma coisa que eu lembrei dele falando dos podcasts que você fez no Rio, que a gente participou. Interessante isso. Exatamente. E assim, uma coisa que antigamente era muito praticado, né? Era que todo mundo segurava o paciente por 10 sessões, né? Sim. Financeiramente era bom.
Mas aí, o nosso maior marketing é o boca a boca, né? É o paciente falar bem de você, eu falar, pô, ele corrigiu meu problema em tempo recorde, fiquei melhor, e parar de usar a fisioterapia como uma técnica tratativa, né? E evoluir para uma técnica preventiva, né? E aí a gente começa a trabalhar com promoção de saúde e as inúmeras áreas que a fisioterapia hoje compete, né? Pegando a sua deixa, eu queria começar a gente falar um pouco sobre as técnicas. Então, a gente se conheceu porque um amigo em comum nosso do jiu-jitsu, começou a doer meu ombro e ele falou, pô, eu tratei com Alan e tal, eu tive dor tal, eu tive um acidente, ele me botou pra andar, em três meses eu tava sem andar, eu achei que eu não ia conseguir andar, ele me botou pra voltar a andar, em menos de 3 meses eu tava andando de novo e tal, não sei o quê. Aí me passaram esse telefone, a gente marcou e a partir daí a gente começou a trabalhar. Em conjunto, né? Você me curando e a gente fazendo esse trabalho junto na Fisiovital. E você fez em mim o Dry Needle, que é o agulhamento a seco. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Dry Needle e qual é o impacto imediato na dor da musculoesquelética que o Dry Needle proporciona. Tá. Eu, quando fiz a capacitação do Dry Needling, foi uma mudança total, assim, na minha vida, né? Profissional. Porque eu fiz com um fisioterapeuta ótimo, ele era fisioterapeuta da seleção paralímpica, do comitê brasileiro, né, de seleção paralímpica. O cara era animal, assim, ótimo. E eu comecei muito a me espelhar nele. Eu comecei a ver a forma com que ele usava. Ele não só usava a técnica em si, aquele quadrado da técnica, mas ele começou a usar a técnica para reabilitação e aplicar isso de uma forma um pouco diferente. E eu comecei a me espelhar nele, ele virou meu mentor. Um abraço, Maurício Gomes, do Instituto Spine. E assim, as coisas foram caminhando, né, de uma forma um pouco diferente. Então eu comecei a usar a técnica para reabilitação, mas usar para inúmeras outras coisas, e a partir daí eu comecei a criar o meu método, né? A agulha, ela causa um estímulo provocativo no músculo, a gente identifica pontos doloridos através de nódulos. Esses nódulos a gente chama de trigger points, né, ou pontos gatilhos, e eles são doloridos. E uma característica deles é, quando a gente palpa esse ponto, né, pensando numa terapia manual, e eu sou muito fã da terapia manual, a gente mobiliza esse ponto, a dor ela caminha, né? Ela não só dói naquele ponto de pressão, mas ela caminha. O André que diga, né, André? O André tá rindo. Ela irradia, ela sai de um ponto e caminha por todos os lados. Dói, aí termina com a lágrima. E esses pontos a gente começa a fazer um estímulo provocativo. Esse estímulo provocativo aumenta a circulação sanguínea na região e capta aqueles pontos, aqueles resíduos metabólicos, né, aqueles mediadores inflamatórios, e joga para o interstício, ali as linfas captam, e aí a gente consegue fazer a liberação. É uma técnica de liberação miofascial. É isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença entre o Dry Needle e a liberação miofascial? Tá, é uma técnica de liberação miofascial. Tá. Dentro da liberação miofascial, a gente tem a massagem de Cyriax, né, que é a identificação do ponto, a digitocompressão e a mobilização, pequenos e curtos movimentos perpendiculares. Mas é uma técnica dolorida, né? Muito. A gente pega esse ponto gatilho, imagina assim, enfiar o dedo ali e apertar. Pô, dói. Se a agulha já dói a alma, imagina o dedo, né? Porra. Ou aquelas ferramentas, nossa, aquilo dói muito. Aquelas ferramentas, elas também fazem a liberação miofascial, mas é um relaxamento muscular muito agressivo, né? Então não só pra pele, tanto que depois fica aquele vermelhão, né? Fica a pele um pouco irritada. Diferente da agulha. Então por isso que eu sou apaixonado na agulha e usei ela para incluir no meu método de tratamento. E também as ventosas, né? Eu gosto muito da ventosa, mas também é uma técnica que deixa roxo. Sim. Você vai tratar um idoso, talvez ele não quer que fique com a pele roxa. Mas e a pele é mais sensível também, É mais sensível, tem uma qualidade cutânea totalmente diferente, né? Ou então você vai tratar uma noiva que vai casar daqui uma semana, ela não quer ir pro casamento toda roxa, né? Então eu optei por incluir, eu sou capacitado em todas essas técnicas, mas eu optei por incluir o Dry Needling como minha principal técnica aí de liberação miofascial. Então o uso, eu entendo isso, porque quando eu fui fazer liberação miofascial com os aparelhos lá, aqueles ferros lá, dói muito. E não é uma dor
Porque o agulhamento dói pra caramba também. O agulhamento dói muito. Mas a diferença é que o agulhamento, ele dói naquele momento, pá, acabou. E é muito mais rápido do que com os qual é o nome? Os aparelhos. Dos aparelhos. Os aparelhos, a gente pode chamar de aparelhos. Pode ser aparelho. Pode ser os aparelhos. Eles doem os muito mais, porque dispositivos. demora mais pra você conseguir fazer esse total de liberação. Exatamente. A agulha é muito mais A rápida. agulha ela demora ali 20, 30 segundos, né? E legal você falar da dor, porque a agulha ela é tão fina que ela passa dentro do bisel de uma agulha de injeção. É mesmo? Então ela é muito fina. O que dói, na verdade, é o seu ponto ali que tá Sim. dolorido, né? Então por isso que dói. Se a gente pegar e colocar a agulha em qualquer outro lugar que não esteja no Não dói. no Não região sente inflamatório e tudo mais, o paciente não vai sentir. Tá? Então é muito engraçado isso, porque às vezes a gente... É tanto que não é... A agulha ela tem uma técnica, né? Uma indicação específica, né? Não é colocar a agulha em qualquer lugar e pronto. E não Tá com tem- dor, e coloca a não, agulha. E não tem medicamento na agulha. Não tem medicamento na agulha. Muito diferente do que todo mundo pensa, né? Não, você colocou um anestésico. E não coloquei nada, não tem nada. Tirei a agulha ali, tava estéreo ali dentro do saquinho e a gente tira, né? Mas como é que funciona dentro do músculo, do corpo? A partir do momento que eu enfiei a agulha, o que essa agulha provoca nesse nódulo? Tá, ela provoca uma inflamação, uma inflamação no lugar e o corpo começa a entender que tem um corpo estranho ali. Então ele precisa fazer o quê? Mandar sangue lá, ele precisa mandar nutrientes lá, aporte de nutrientes, porque daí vai todas as células de defesa e tudo mais. Então essa liberação sanguínea na região é o que faz o relaxamento. Então ele faz o relaxamento por si só. Entendi. Alguém já viu como é que é, gente? Se vocês veem no nosso, é porque ele enfia a agulha, aí ele fica assim, ó, machucando aquele local. E ele fica com essa cara de feliz e a gente gritando do outro lado, tá? É bem interessante. É o famoso sádico, né? É o famoso Ele sádico. é André. muito sádico. Porque ele espeta rindo. Então você tá ali chorando de dor e ele tá rindo feliz da vida, porque nele não dói. Exatamente. Nele não dói. Exatamente. Incrível. Mas é legal vocês comentarem isso também, porque dos pontos doloridos, né? Quando existe esse ponto, é muito comum a gente apertar os ombros e sentir os pontos, né? Sim. Aqueles carocinhos, aquelas bolinhas, os nozinhos, os famosos nozinhos, né? Mas quando esse nó não dói, a gente chama de um ponto latente. Então a gente não tem que pontilhar ali. A gente vai fazer um estímulo provocativo num lugar que não tem necessidade. Então eu posso só colocar a agulha e deixar ela ali, ela vai fazer um estímulo. Por estudos, a gente identifica com até 20 minutos, tá? De liberação miofascial. Agora, a outra técnica é fazer o twitch, que é esse estímulo provocativo que a Ju falou, de ficar colocando e tirando a agulha. Então é muito mais rápido, é 30 segundos. E aí, quando faz a liberação sanguínea naquela região, sente um choque. Sim. Como se fosse um choque. Quando irradia, quando aconteceu a liberação. Aconteceu a liberação. E aí, você pode palpar de novo, pode apertar aquele ponto que não vai estar doendo. A dor é diferente, né? A dor do estímulo da agulha. Mas É diferente. É diferente a dor. Sim, sim. A dor, por exemplo, da minha bursite, quando você pega o ponto certo, quando a gente vai apertando, aí vai botando em vários locais, mas tem um ponto aqui atrás, quando você enfia, aí vai fazendo a liberação, é como se eu sinto assim, como se tivesse um mundo encapsulando aquela bursite, a bursa, né? É bem interessante a sensação que dá, é difícil de explicar mesmo, é você passando por ela, mas é como se estivesse encapsulando ali alguma coisa, é bem interessante. E é engraçado porque a gente, às vezes os pacientes me chegam com uma dor no ombro, por exemplo. Não, mas a minha dor é muito pontual aqui no ombro. Não. Eles não entendem que a lesão ela é adjacente. Então ela nunca é no lugar da dor, né? A não ser que seja traumático, mas ela nunca é no lugar da dor. Então a gente começa a palpar supraespinhoso, que é um músculo um pouco mais em cima do ombro. Então a paciente, não, mas a minha dor não é aí. Mas aí quando você coloca a agulha ou quando você identifica a lesão do paciente, ele, nossa, tá doendo no lugar. Então a dor ela é sempre adjacente, né? Então por isso o meu método é baseado em avaliação. Sim. Né? Toda tratativa ela tem que começar de uma avaliação para Você começa com a mão, né? Geralmente você começa com a mão palpando, Exatamente. fazendo todo. Exatamente. Como eu falei, eu sou fã da terapia manual, né? Exato. Então com o tempo a gente já começa a aprender a ter olhos nas mãos, né? Sim. Então esses olhos vão começar a trazer uma informação para a gente de identificação. Então toda avaliação ela não tem que ser o paciente do outro lado da mesa e eu aqui. Claro, a gente começa a pegar na amnésia, a história clínica do paciente, coloca ele na maca e a partir daí a gente começa a avaliar ele, palpar os pontos doloridos e começa a identificar as disfunções, né?
Exato. Por exemplo, da minha bursite, a gente identificou que vem da minha escápula, do meu posicionamento escapular no meu dia a dia de trabalho, logicamente também devido aos exercícios que eu tentei praticar um pouquinho, tá? Fui fazer beach tennis, aí acabou comigo. Mas, Então, a gente identificou que veio dessa escápula e que essa tendinite, né, foi se espalhando e gerou essa bursite. Exatamente. A bursite, por si só, né, é uma cápsula onde a gente... a função dela é diminuir o impacto intraarticular, né? E no caso da Ju, ela tinha uma fraqueza muscular ali e foi praticar um esporte que talvez ela não estava com a musculatura tão preparada assim, né, para fazer aquele esporte. E se eu bem conheço ela provavelmente não chegou lá e começou a brincar de bola, passando bola para as filhas dela. Ela começou a chegar arrebentando, né? E aí a articulação não aguenta. O músculo fraco sobrecarrega a articulação. E aí começou a fazer um processo de retração e apertar essa articulação glenomeral, que é essa articulação do ombro. E a partir daí começou a apertar a bursa subacromial dela e aí evoluiu para as dores aí. E a gente, como eu trato com você, eu sei que você mistura o dry needle com outras técnicas. Quais são essas outras técnicas que você aprendeu e que você foi puxando para poder criar o seu método, Alan Falheiros? Então, eu comecei a identificar que só a agulha por si só, eu tinha que melhorar um pouco o pós, né? O pós-agulha, né? O pós-tratamento ali do meu paciente. E aí foi quando eu comecei a fazer a utilização da bandagem. Eu já gostava muito da bandagem, mas um grande marco na minha vida, assim, eu brinco sempre com o André, que foi conhecer vocês, né? Porque o André é o cara do negócio, né? O André é o marqueteiro, é o cara que me dá as dicas. Então eu gosto muito dos nossos cafés, são sempre muito produtivos ali na Fisio Vital, né? E a Ju, porque tem uma visão totalmente diferente da fisioterapia, né? Então a gente se identificou muito disso. E eu comecei a utilização já usava as bandagens, mas claro, não é merchan não, mas a bandagem da Fisio Vital é melhor que tem no mercado hoje. Então eu comecei a fazer a utilização dela a partir disso. Então eu sempre estabeleço 3 grandes pilares dentro do meu método, né? Que é a avaliação, o plano terapêutico com periodização. Então nessa periodização a gente identifica algumas fases de tratamento, né? E essas fases, cada fase tem um micro-objetivo. Então, na periodização é um grande objetivo, né, um macro-objetivo, os mesociclos ali, os microciclos. Então, cada ponto desse tem um objetivo. E a gente alcança esse objetivo, faz uma nova avaliação e parte de outras coisas, né? Parte para o próximo ciclo ou para o próximo objetivo. E depois o acompanhamento desse paciente, né? Para que ele não volte a se lesionar, para que ele não volte a fazer a prática esportiva dele de uma forma deliberada. Então a gente tem que fazer as orientações para o nosso paciente e acompanhar ele. Então, muito daquilo que a gente falou de continuar ela a preventiva, né? E não só a tratativa, né? A gente tem que estar sempre muito próximo do nosso paciente. E aí, então, foi quando eu comecei a identificar o treino de mobilidade e flexibilidade, que é super importante para um paciente atleta. Entendeu? Não é só a gente colocar agulha ali para tirar a dor dele, melhorar a qualidade muscular, mas estabilizar aquela articulação com uma bandagem, melhorar a flexibilidade dele e a mobilidade dele, que é o que são os pilares, né, para a gente prevenir as lesões. E a partir daí as coisas foram caminhando e a gente foi afunilando as coisas e casando e entendendo que uma coisa estava ligada à outra, entrelaçada à outra. Sim. E a partir daí... E tem toda a parte de fortalecimento também, que Exatamente. você vai direcionando, né? Que eu não faço, mas é pra eu fazer. Então, assim... Isso é ótimo. Deveria. Você tem os contrapontos aqui. Quem não faz, quem faz. Aí você tem o resultado e os resultados. Aí vocês avaliam o que vocês acham que pode funcionar pra cada um. Como eu falei, né? Os pacientes não são iguais, Não né? são iguais. Mesmo dentro de casa. Nem dentro de casa. Nada Porque igual. assim, todas as pesquisas que eu vi, que eu li, eles falam por exemplo, do dry needle, que ele faz ele acaba com essa dor imediatamente que você tem naquele ponto. Só que aí entra as outras técnicas que o Alan utiliza para você poder fortalecer e organizar esses movimentos para você não se lesionar de novo como você se lesionou anteriormente. Então, por que eu nunca fico boa?
porque eu não faço nada que ele manda. Já o André... Não, você trata a dor, melhorou, fiquei boa, tô boa. Resolveu. Tô bem. Aí daqui a semana tá doendo de novo. Daqui a 15 dias ele volta, trata a dor e pronto. A gente vai tratando a dor. Tá tratando a dor. Tá tratando a dor. Tá tratando a dor. Exatamente. Já o André, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que é a parte certa de ser feita, entendeu? A ideia nesse caso, né, é a prevenção. Então, tem todo um trabalho de musculação, que as pessoas que eu sempre falo ali, que tá jogando tênis ou jiu-jitsu, cara, pô, tô sempre machucado, tô sempre sei que... Vai pra academia? Não, tem que fazer academia. Eu falo, cara, academia, minha opinião, de leigo como esportista amador, é a mãe de tudo, porque qualquer esporte que você pratique, qualquer coisa que você faça, o cara te manda pra academia. Você vê o jogador de futebol tá na academia, o cara de basquete, o cara de vôlei, o cara do tênis, da ginástica, a tiazinha, a minha sogra, a não sei quem, a minha filha quer começar com 12 anos, já quer fazer academia. Academia é a base de tudo, então você tem que fortalecer primeiro a musculatura. Fortaleceu? Lindo, maravilhoso. A outra parte que eu gosto de fazer bastante, que são exercícios de mobilidades, de alongamento, eu acho fundamental. Assim, eu gosto de acompanhar o pessoal do esporte. Então você vê o Djokovic, é um cara que eu sou fã absurdo. O cara tem uma flexibilidade monstruosa. O cara encaixou capoeira, milhões de treinos diferentes. Ele é um cara diferenciado, né, pro esporte dele, né? Ele evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos aí. Ele voltou lá pra Sérvia, se isolou, pegou uma equipe multidisciplinar, melhorou a qualidade dele. E agora o cara não precisa nem falar, né? O cara é um monstro. Eu tava vendo uma reportagem falando sobre ele, que assim, esse tempo que ele ficou parado, que o pessoal não deixou ele jogar tênis por conta da questão do Covid, das questões que sejam, o cara falou, cara, vocês deram pro cara mais 3, 4 anos de vida, porque ele ficou se condicionando, tratando as lesões que às vezes no circuito não consegue, ele não tem tempo de fazer, e vocês deram uma sobrevida pra esse cara que já tem um físico animal, que ele vai continuar ali brigando com a molecada de 20, brigando com o Alcaraz, com o Sinner, com a galera nova. Então, a base que eu uso, assim, falando com a questão da Ju, voltando, né, um pouco prolixo, mas é um podcast, eu posso falar um pouquinho mais. Entrar nos meandros. Então, a academia é a parte de mobilidade e tudo mais, e tem a parte dos específicos que eu sempre fiz de cada exercício. Então você tem, o meu esporte principal é o tênis, hoje em dia. Então eu faço exercício muito de perna, então muita gente não gosta de dar o leg day, tratar a perna. Cara, exercício de perna. Tem dia que eu tô fazendo braço, eu meto uns elásticos na perna e enquanto eu tô esperando, eu tô fazendo agachamento, eu tô fazendo um pouquinho de footwork, porque eu sei que vai melhorar minha movimentação de perna e vai ajudar minha perna. Você tem o jiu-jitsu, que eu também pratico. Então, assim, eu tenho o aeróbico, que é o tênis, muito aeróbico, um pouco da resistência, da parte que você fica mais firme, esqueci agora o nome, o jiu-jitsu, que você fica muito assim, e o fortalecimento ali. E nisso tudo aqui, você continua se lesionando. E entrou, nesse meio do caminho, quando a gente conheceu o Alan, que é a prevenção. Então, sempre fica com dor. Lógico, os exercícios são repetitivos. Tênis é um esporte repetitivo, você sempre bate igual. O ideal é que seja igual, igual. Nem sempre, né? Nem sempre é igual, porque às vezes você segura o braço, que é aí que você gera a dor, o problema. Quando você não faz o movimento completo, você segura, ali você começa a gerar as suas dores. E entrou o Alan nessa parte da prevenção, porque qual é o maior medo de qualquer atleta amador ou profissional? É não ficar sem jogar, não praticar o esporte. Então eu fico maluco. Se eu ficar sem ir pra academia, eu fico doido. O casamento fica ruim. O cara fica brabo, fica triste. É igual deixar sem comida, né? Ficar sem comida e sem treinar, a gente fica bravo. Né? Então, isso entrou o Alan na prevenção. Então, tá começando a ficar com alguma dor, tá começando a ter alguma coisa. Ele já tá treinando. Eu vou fazer 35. Não, mas De esporte. De esporte. Mas especificamente, depois 45. Que entrou o Alan, eu queria que você falasse, por exemplo, que você estava com dor no ombro. Tanto que a gente mostrou essas dores no ombro. Sim. E dentro do tratamento do Alan, da técnica do Alan, ele te mandou fazer alguns exercícios, da mesma forma que mandou pra mim. Você fez esses exercícios. Eu faço todos os dias. É isso que, por favor, agora fala sobre o assunto especificamente. Tudo tem a ver no assunto. É toda uma questão. São exercícios que ele passa aqui pro manguito rotator.
Então, exercícios Quais que são você... os exercícios? Vai falando. São alguns relacionados a tênis, que você pega aqui, você pega elástico. Aí eu vou ficar longe do microfone. Aí ele vai reclamar comigo ali. Aí você vai puxando elástico pra cima, então você faz aqui, movimenta aqui, Pro costas. tênis especificamente, é Pro muito tênis. importante a gente trabalhar os extensores de punho para não ter epicondilite lateral, né? Para não pezinho. correr o risco de evoluir para uma epicondilite lateral e essa dor não virar crônica. Exato. Porque um atleta, apesar de ser um atleta amador, e a gente tem que identificar isso quando a gente avalia o paciente, é a diferença do atleta amador, que ele pratica aquilo ali por paixão, e do atleta de alta performance. Sim. Porque a alta performance nunca é qualidade de vida, nunca é qualidade de saúde, é saúde, né, de forma qualitativa, né? A gente tem que identificar isso. Então, esse cara que é um atleta amador, ele tem um trabalho, além do esporte dele, ele precisa cuidar dos filhos, ele precisa levar a galera no colégio, ele precisa ir e voltar, cuidar da esposa, cuidar da casa, ajudar, tá vendo? Ajudar a cuidar da Sim, casa. não, mas sem Importante. dúvida. Sem dúvida. Quem que toma conta da casa? Você. Então é importante a gente identificar isso para justamente fazer esse cara voltar, mas não só pro esporte, mas pra qualidade de vida Sim. dele, né, diária. E pro ombro, cara, ombro, rotação interna e rotação externa, Isso, que faço são todo aqueles dia. exercícios para estabilizar o ombro. Por quê? O ombro é a nossa articulação mais instável, teoricamente, é onde a gente tem uma maior amplitude de movimento. Então é importante a gente ter um ombro bem estabilizado para não evoluir para as lesões, né? Tanto que dificilmente você vê um atleta de tênis com lesão no ombro. É uma dor ou outra, mas uma lesão. Tipo Uma eu. lesão. Mas uma Crônica lesão ali. crônica é muito difícil ter. Normalmente uma lesão de quadril, como foi do Guga. E o do Guga foi a falta de um fisioterapeuta, né? Ou talvez um aprimoramento da técnica dele. Sim. Ele batia a bola toda vez no forehand, sempre de frente para a quadra, ele não ficava de lado. Então aquilo foi sobrecarregando o lábrum acetabular dele e evoluiu para uma lesão, né? E aí, Exatamente. Então, a diferença mesmo que eu enxergo dentro do tratamento do Alan, porque eu já passei por vários tratamentos de fisioterapia, e a diferença é que ele vai direcionando o que a gente tem que fazer, além do dia a dia com ele, né, que ele vai de 15 em 15 dias fazer esse tratamento na gente, mas desses 15 dias, o que a gente deveria fazer? Aí vem a diferença entre eu e André. Eu não faço, continuo com dor, André faz e ele tá melhorando e organizando essa dor, organizando o posicionamento. Então, esse eu acho que é a diferença primordial de um bom profissional da área, que ele vai identificar a sua dor, vai te passar, além do trabalho que ele faz com você na clínica, o que você tem que fazer fora da clínica. Então, eu acho que essa sua metodologia de trabalho, unindo também a bandagem, unindo outros tipos de técnica que a gente vê que você coloca, exatamente. são importantes. Essas orientações e o monitoramento do paciente é super importante. Porque pensando, a gente passa 1 hora cada um a cada 15 dias. Isso. Então no mês são 2 horas, cada um de vocês. Então, quanto tempo vocês passam fora, longe de mim? Né? Pensando assim. Muito mais. É muito mais tempo. Então, é melhor que vocês continuem toda uma prática, né? Toda uma prevenção ali e um afunilamento e tudo mais, para que quando a gente for tratar, a gente consiga fazer novas orientações, identificar onde a gente evoluiu, onde a gente involuiu, onde a gente precisa melhorar, onde dá para adequar alguma outra coisa, e a partir daí. Então, por isso que o monitoramento e as orientações são extremamente importantes dentro dos pilares do que eu criei. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da avaliação, porque quando eu falei que a gente fica a cada 15 dias, isso é hoje, gente. Porque antes, quando estava exatamente. com uma lesão alta, ou quando você tem seus outros pacientes, você determina em quanto tempo você vai ver. Tem, por exemplo, um amigo nosso, Marcos, que teve uma lesão séria nas costas. Eu não sei, foi 3 vezes por semana que você estava indo ver no início. Isso. Então, fala um pouco dessa avaliação específica para cada paciente e como é que você determina a frequência que você precisa ver cada um deles. Como eu falei, né? Quando a gente vai... A importância da avaliação é a gente conseguir identificar o nosso objetivo. Aí é nosso grande objetivo, nosso médio objetivo e nosso micro objetivo. Né? Então é o macro, médio e o micro ciclo. A partir daquilo dali a gente começa a identificar. Nessa primeira fase, por exemplo, do Marcos, o Marcos é um atleta também, o André conhece, tem uma técnica linda de tênis, já era um atleta de outros esportes, extremamente regrado e tal, mas evoluiu com uma hernia de disco. Por inúmeros outros motivos. Né? Conta do Donuts também, vai. Eu gostei da história do Donuts. É um vídeo que vai sair em breve. Em breve, não pode dar spoiler. Os Donuts, muito Mas legal. pense uma construção da coluna com cada donut.
Mas vai ficar legal. Mas não esqueça do El Patrão também, hein? Comentem lá, hein? Ele quer isso. Quer eu quero divulgar a foto do André de El Patrão. Tô lascado. Nada com o carnaval. Exatamente. Então, a gente começa a identificar esses ciclos, esses objetivos, e a gente começa a determinar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Dom Marcos era um atleta que tinha um quadro álgico muito grande. Primeira coisa que eu preciso tirar dele é a dor. Porque eu não posso fazer um trabalho de fortalecimento com ele se ele ainda tá com dor. Então, meu primeiro objetivo era a analgesia dele, era tirar essa dor. Depois ganhar um pouquinho de mobilidade. Porque ele precisava trabalhar. Ele viaja muito, então ele tá muito tempo sentado. Então, aquilo para ele era absurdo. Então, tem algumas técnicas de tração que a gente usa. Então, para fazer o afastamento dessas vértebras e diminuir a compressão do disco intervertebral. No caso do dele que estava machucado. Então, a gente começa a determinar essas fases. Então, tração seria quiropraxia que você tá falando? A tração a gente faz um posicionamento no paciente, uma técnica até de RPG. A gente faz uma tração na cervical dele e começa a esticar toda a coluna vertebral. Então, é um posicionamento do paciente. A partir dessa tração, eu consigo distanciar todos os donuts. Exatamente. Deixa um espaço maior entre os donuts ali. Tá? Isso diminui a compressão. Consequentemente, diminuiu a inflamação e o quadro álgico. Então, a gente determina a partir disso. Então, a analgesia é super importante nesse primeiro período. Sim. Então, eu tenho uma frequência mais alta com esse paciente. Né? E em alguns casos eu acabo tendo que tratar o paciente todos os dias. Mas no caso específico desse paciente, a gente tratava 3 vezes na semana. E a gente ficou um bom tempo com 3 vezes na semana, porque a lesão dele era muito aguda, né? E ele não estava andando, gente. Literalmente, ele realmente relata não estava andando. Ele estava andando de lado, que não tem como mostrar aqui, mas imagina a pessoa curvada, andando curvado, já há algumas semanas que ele tinha relatado, falando, já tinha parado, que a gente treina junto, toda segunda-feira tênis, então ele já tinha parado de ir no tênis, tava andando torto, eu falei, cara, vai no Alan. E o mais interessante é que ele foi no ortopedista que mandou operar, fazer a operação. Eu falei, você não vai operar, vai primeiro pro fisioterapeuta e depois você vê isso, porque não é caso de operação. Não. E na primeira sessão, ele já levantou e já queria voltar pra quadra. Mas o engraçado foi que o Marcos é um cara sarrista, né? É um cara todo simpático e tal, muito educado. E o primeiro é o príncipe, né? É o príncipe pai e tem o príncipe filho. Ai, gente, meu genro. O Lorenzo é o pequeno príncipe. E o Lorenzo também é meu paciente. É um menino de 12 anos que ele é maravilhoso, é o garoto mais maravilhoso que eu conheço na vida. Super educado, extremamente diferente. Um pequeno príncipe. E assim, regrado, né? Sim. A gente fala um pouquinho dele depois, até tem um vídeo que eu trouxe dele, depois a gente mostra. Mas o Marcos, assim, meu primeiro contato com ele sentado no sofá, cara amarrado. Eu tive que ir na casa dele, porque ele não conseguia se deslocar. Eu tive que ir na casa dele. Ele, cara amarrado assim, cara, bom dia. Tudo bem? Não. E assim... E aí... E ele não é assim, Não, no final... Não é. No final do tratamento, eu levei minha maca lá, a gente colocou... Ele não conseguia subir na maca, tive que ajudar ele e tal. A gente fez o reposicionamento de todas as vértebras dele, fez a tração, diminuiu o quadro álgico, usei o dry needling, associado nele, eu associei a eletroterapia. Então, eu fiz um acoplamento ali de uns eletrodos para fazer a analgesia, né? Para fazer a modulação da dor. E a gente conseguiu assim... De forma rápida, muito rápida. No final da sessão, de uma hora, ele já levantou da maca sozinho. Ele, cara, nossa, que diferente, cara. Nossa, que diferente. E ele ficou engraçado, assim, né? E ele já me acompanhou até a porta, me agradeceu. No dia seguinte, ele, não, mas eu queria que você viesse amanhã de novo. Não, a gente pode passar um dia. Não, eu queria que você viesse amanhã de novo. Ele é intenso. Aí Ele é intenso. Ele é intenso em tudo. Em tudo. As mulheres me entenderão. Eu vou falar de signo. Ele é... Ai, meu Deus, que nem minha mãe. Gêmeos? Não, ele é de março. Final de março, abril. Ah, esqueci. Touro? Não, que Sei touro. lá, pô. Aquário. Vamos falar tudo por Ares. isso. Ele é ariano. Deu certo. Deu certo. Minha bolsa. E aí a gente começa a determinar essas fases, né? E a partir disso, cara, foi só sucesso, né? E legal do Marcos que ele também é muito regrado e tem uma visão também um pouco diferente do esporte, né? Apesar de não ser o ganha-pão dele, né? A principal atividade dele laboral, mas ele, cara, não, eu preciso melhorar, mas eu preciso não machucar mais. Eu não quero ficar sem jogar mais. E aí foi só sucesso, né? E aí eu comecei a tratar a filha, comecei a tratar o filho, Sim. e aí foi tudo adiante. Então, eu acho interessante porque
eu queria deixar meio que organizado pro pessoal entender quais são as técnicas que você usa. Então, eu vou falar de novo essa pergunta. Tá. Porque, por exemplo, você falou de eletro, por exemplo, que você não tinha falado anteriormente. Então, pelo que eu tô entendendo, é uma grande variedade de técnicas que você usou, trouxe pra sua terapia, trouxe pro seu conhecimento, estudou pra caramba e com isso formou a sua formação, Alan Falheiros. Então, vamos listar isso? Por favor. Vamos lá. Dry needle, Então, eletroquinésio. Isso. Não, mas primeiro o primeiro pilar é a avaliação. É a avaliação, isso. A Não, gente Não, avalia, isso a gente entendeu. identifica. Eu quero saber Isso aí é o as quê? É a técnicas. segunda... É a segunda... É a segunda, quando a gente identifica o plano terapêutico. Então, como eu falei, eu tenho a capacitação de inúmeras técnicas. Hoje, a que eu uso dentro disso é o dry needling, que é a principal, assim, para analgesia, para relaxamento muscular e melhora do quadro em si do paciente, principalmente agudo. A partir daquilo dali, eu posso associar isso a uma eletroterapia. Tem uma técnica específica que a gente faz no dry needling, então ela não é uma técnica adicional, ela faz parte do dry needling, tá? Então eu faço um eletrodry, que a gente chama, e é o Tenso, como o pessoal conhece aí, é o TNS, o TENS. Você É bem fez legal. em mim. É bem legal. Vai aumentando, ele enfia. O que ele quer dizer? Ele pega a agulha e ele vai enfiar em vários pontos em volta do meu ombro, por exemplo. Aí vai botar o trequinho aqui do choque em cada uma dessas agulhas e vai deixar um tempo esse choquinho ali dentro. Então você vai vendo, mas só que é dentro da musculatura, não é do lado de fora como vocês estão acostumados a usar o eletro. É lá dentro, vai dando esse choquinho. É muito bom. Foi muito bom. Diferente dos eletrodos, né, do TENS, por exemplo, que todo mundo conhece, né, o famoso choquinho, né, eu sou muito fã da terapia manual e parto muito dela, né, para todos os meus planos terapêuticos. Mas é importante a gente identificar e associar isso com a eletroterapia, a termoterapia, né? O que seria termoterapia? A termoterapia são as terapias de calor e frio, né? Então, a termoterapia hoje a gente usa ultrassom, né? Como uma fototerapia também, o laser e tudo aquilo que gera um calor, laser né? Também. Tem a utilização do laser também. Não é a minha principal, mas pensando numa regeneração tecidular, eu acho super importante a gente fazer a identificação do laser. Num pós-cirúrgico, por exemplo. Exatamente. Num pós-cirúrgico, ou o paciente acabou de fazer uma lesão de fáscia muscular, né, uma distensão de fáscia muscular, aí eu utilizo muito o laser. Eu gosto muito de utilizar o laser, porque de fato vai funcionar. Tá? E esse atleta às vezes precisa voltar para ontem, né? Sim. Ele precisa ter um tempo ali muito reduzido, né? Então, antigamente não era muito infundido, né, aqui no Brasil, as técnicas de reposição de plaquetas, né, o PRP, Sim. o plasma rico em plaquetas, então a gente não podia utilizar isso. Hoje já é regulamentado no Brasil, os atletas já conseguem fazer isso para uma reparação muscular. Então, o Neymar aí foi lá pro Sul para usar essa técnica e foi excelente para ele, assim, em recuperação em tempo recorde também. Então, o eletrodry a gente consegue fazer especificamente naquele músculo. Pensando que no eletrodo, o eletrodo é grande, né? E aí eu não consigo isolar aquele músculo que eu quero fazer, né? Não que isso seja ruim ou que isso seja bom, mas eu consigo fazer muito específico com a agulha, porque a gente precisa de um polo positivo e um polo negativo. Então eu coloco em toda a extensão muscular, agulha em toda a extensão muscular, coloco aqueles jacarezinhos e mando a intensidade da liberação miofascial. E tem até uma técnica de um espanhol que é de associar isso à corrente galvânica, né? Exatamente. Para tratamento de dor é muito específico, é muito legal, eletrólise percutânea intratissular, EPI, né? E é muito interessante, pesquisem, vocês vão gostar muito da técnica dele, é excelente, o cara é muito bom. E a gente parte desse mesmo princípio, né, para analgesia associado aí a isso. E depois aí a gente começa os treinos de mobilidade, porque treino de mobilidade previne lesão. É um terceiro pilar. Já é um terceiro pilar, a gente já passou daquela fase álgica, aguda, né? Isso. A gente começa a fazer com que esse cara melhore a qualidade muscular dele, para quê? Para se for uma compressão articular, por exemplo, a gente precisa mobilizar muito essa articulação, melhorar muito essa mobilidade desse paciente para que ele não evolua de novo para dor. Porque se a gente só fizer o tratamento de analgesia, esse cara vai voltar para a prática esportiva dele, semana que vem ele manda mensagem para você, ó, tô com dor de novo, cara. Tô com dor. O cara só trata na dor. Só trata na dor, entendeu?
Então, por isso que as orientações é super importante a gente fazer e esse acompanhamento do paciente. Então, eu sempre acabo tendo um WhatsApp que eu acompanho os meus pacientes, né? Então, 2 dias depois eu mando uma mensagem aí, como é que tá a dor? A dor melhorou, então agora você faz isso, isso, isso. Como é que tá? Então, agora tá assim, então a gente se vê daqui 1 semana. E aí esse paciente faz um retorno comigo depois de 1 semana. Então, é acompanhamento bem próximo dos É seus muito pacientes. próximo. É muito não é próximo. só com a gente, não. Não, não é Viu? só com Ó, vocês. tá me sentindo especial. Carteirinha VIP dele Pois, ali. Carteira VIP. Mas a gente faz um acompanhamento muito específico com os nossos pacientes, justamente para que o paciente evolua melhor, né? Pensando naquilo que a gente falou, né? 1 hora por semana, 3 horas por semana num paciente que a gente consegue atender 3 vezes na semana, é muito pouco perto de toda a jornada dele, né? Toda a jornada semanal. Então é importante que esse paciente continue fazendo essas orientações e a partir disso... E esse é o diferencial do seu trabalho, assim, porque você vê que os seus pacientes vieram de boca a boca, Sim. né? Você conheceu a gente porque o Felipe falou de você pra gente, aí o Marcos, a gente indicou você pro Marcos, como já indicou pro um monte de outras pessoas Exatamente. aqui de Indaiatu. Exatamente. Então, vai o boca a boca porque é um bom profissional, é um bom método e a gente vê que dá certo, que tá resolvendo o problema. E eu acho que isso que os profissionais, quem estiver assistindo a gente, que os profissionais novos ou quem esteja dentro da área de fisioterapia tem que entender é que o diferencial que você precisa ter, você ter o conhecimento e saber aplicar esse conhecimento e ter esse contato direto com o seu paciente. E eu acho que esse é um ponto que você podia falar um pouco pra gente, que tem uma mistificação um pouco sobre a fisioterapia. E eu acho que tanto você quanto outros profissionais que a gente vem conversando, mostra que isso não existe, gente. O fisioterapeuta brasileiro é um dos melhores do mundo. E você também pode ser. Eu tive contato com... Teve um evento que eu participei, eu fui contratado para acompanhar, que foi na época do Xterra, e foi aqui no Brasil o maior evento de triatlon da América Latina. E lá eu conheci alguns fisioterapeutas também. E tanto brasileiros quanto uma galera que veio de fora para acompanhar um atleta individual. Mas a gente começava a perceber que mesmo esses atletas que contratavam esses fisioterapeutas, que traziam junto com eles, né? Esses fisioterapeutas individuais, ali para ficar só com ele, afunilando a técnica, melhorava a qualidade muscular e tal. A gente começou a perceber que os caras eram mais chucros que a gente. Então, tipo, o cara chegava lá se achando, não, mas eu sou contratado, diferenciado, não sei o que e tal. Aí a gente ia conversar com o cara não conhecia o dry, por exemplo, não fazia utilização da bandagem, era só massagenzinha, colocava ali aquela bota pneumática. Gente, tem uma coisa que se a gente treinar um macaco, ele faz. Ele não precisa de grandes conhecimentos para isso. Então, o fisioterapeuta brasileiro, ele não só tem o conhecimento da técnica de anatomia, ele não tem só o conhecimento de biomecânica, cinesioterapia e cinesiologia. E a partir disso daí, ele tem o que pouca gente tem. É uma coisa que a gente nasce. É uma coisa hedionda, assim, brasileiro, né? Um jeitinho. Que é a criatividade. Sim. É o jeito da criatividade. Lugar nenhum vocês vão encontrar isso. Lugar nenhum. E aí eu tive a oportunidade também de fazer uma viagem e conheci fisioterapeutas lá. E, cara, era assim, totalmente diferente. E os grandes clubes de futebol, eles têm fisioterapeutas brasileiros. Sim. As grandes clubes. Então, eu conheci gente do Dinamo Kiev, conheci gente da Arábia. Então, e tanto que esse cara da Arábia me trouxe uma visão totalmente diferente, assim, também, do que ele estava fazendo lá. Então, ele, eu só vou pra lá se for pra fazer assim, assim, assado. E o técnico do time, mas por que você tem esse diferencial? Não, então, eu vou. Eu quero mostrar meu trabalho. Você me quer ir, então eu preciso mostrar meu trabalho. E ele foi pra lá e mostrou uma coisa totalmente diferente, que é essa fisioterapia brasileira. Essa característica que a gente tem aqui no Brasil. E, cara, tempo recorde em todos os tratamentos. O cara construiu uma clínica pra ele lá, o Sheik lá construiu uma clínica pra ele na cidade. Então, assim, ele não só atende hoje a equipe de futebol, faz toda uma preparação, mas ele tem as obrigações dele específicas, né, diárias lá dentro do time, mas ele cresceu lá. Então, assim, a fisioterapia brasileira fora, dentro do mundo esportivo, é muito bem vista. Muito. É muito bem vista. Né? Sai desse quadrado, sai dessa caixinha. Não só a esportiva, tá? Não. Todas claro, as áreas, o brasileiro totalmente o melhor diferente. fisioterapeuta que tem no mundo. E é isso que eu tento colocar na cabeça dos meus alunos, né? Porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito cru, sem muito saber o que a gente tá fazendo, e por que tá fazendo aquilo lá. E,
Cara, a gente vê um monte de fisioterapeuta colocando choquinho, né? O famoso choquinho. Aqui, eu pego paciente que fala assim, não sei, eu só fui lá, ele ficou fazendo choque. Depois ele começou a mobilizar meu ombro, mas sua lesão é no joelho, por que ficou mobilizando o ombro? Tipo assim, sabe? Não que isso não faça sentido dentro de um contexto, né? Mas é a mesma coisa sempre, né? Então, às vezes não tem muita indicação de fazer aquela técnica, o fisioterapeuta faz, mas por que tá fazendo? Nem ele sabe por que ele tá fazendo. Então tem algumas coisas que a gente... Alguém falou que ele tinha que fazer, ele faz. Então eu tento colocar na cabeça dos meus alunos que a fisioterapia não é isso. E eu até peço perdão pros meus pacientes quando eu pego um paciente assim, eu peço desculpa, a fisioterapia não é isso, me perdoe pela característica individual de cada profissional, mas a gente tem que mostrar sempre o diferencial, né? E a gente... o que vem na cabeça mesmo, né? Essa primeira imagem ali, o cara vai fazer as 10 sessões, vai lá que bota 30 pessoas na mesma sala, você fica com um elásticozinho ali. Exatamente. Aí o cara vai uma, duas, e as outras o cara não vai. Fala que não resolveu nada, o que adiantou fazer? Não mudou nada. E nada contra quem trabalha assim, mas eu identifico com um desserviço. Eu tenho contra, sim. A gente pode falar, né? Eu falo. Eu não posso, a gente Não é, gente. Vamos lá. Eu fui no ortopedista e me mandou fazer 10 sessões de fisioterapia. Eu cheguei lá na clínica, a mulher me botou um choquinho, aí eu vi, gente, eu entrei em pânico. Porque ele botou, a mulher, a fisio lá, tava botando um monte de senhorazinha pra fazer alguns exercícios de mobilidade, só que elas estavam todas tortas na cadeira. Eu falei, gente do céu, eu tô pensando no quadril dessa senhora, devia ter uns 80, 70 anos, toda torta na cadeira, levantando o braço toda torta. Eu fiquei muito... Eu nunca mais voltei. Eu fiquei muito nervosa. Que absurdo, sabe? Eu acho um absurdo. Você tem que fazer direito. Faz direito, cara. Qual é a dificuldade? Exatamente. Eu sou um pouquinho contra... Eu sou totalmente contra essa prática. É uma coisa que eu não deixo acontecer na minha clínica e também não oriento meus alunos assim. Claro que depois que eles formam, não tem muito o que fazer, né? Não tem como a gente interferir. Mas é uma orientação que eu sempre tento colocar na cabeça deles isso, para que isso seja incrustado na cabeça deles, que não trabalhe dessa forma. Não. Porque não tem como você dar atenção para um paciente de forma individual. Imagina, você com 3, 4 pacientes na sala, não tem como. Não tem como, você não consegue tratar de forma adequada, não consegue corrigir as posturas. Então você tá tratando o joelho ali, mas a mulher tá com o quadril todo judiado, tá todo fora ali, e vai dar ruim, vai dar ruim. E não vai ganhar dinheiro. É isso que eu ia falar, é uma coisa que ele tinha comentado. Você tem, o pessoal imagina a fisioterapia, o cara, até você falou, né, pode fazer fisioterapia no início, não leva nada, vai beber duro, não sei o quê. Mas você tem o bom fisioterapeuta que ganha dinheiro, que tem uma qualidade de vida legal. E você tem esses caras da clínica que bota 10 e que vai ficar reclamando da vida, que tá sempre duro, que não tem, que não estuda. Isso em qualquer profissão, como na sua, né? Exatamente. A gente tem, em todas as profissões eu acho que isso acontece, né? A gente tem que se sobressair de alguma forma, né? Então eu fiz uma palestra de neurolinguística há bastante tempo atrás, e naquela época, 15 anos atrás, já não se falava mais o incrivelmente, né? O seu diferencial, né? Você tem que ter o diferencial, não, você tem que ter algo incrivelmente diferencial do usual. Então algo incrivelmente diferencial. Porque mesmo diferencial tem um monte. Então você tem que ainda assim se sobressair dentro da sua prática ali, né? No nosso caso, da nossa prática clínica, né? Então a gente tem que sobressair totalmente. E é uma coisa que eu trouxe pra mim. Eu já tô um pouco mais velho do que quando eu entrei na faculdade, então eu fui adquirindo experiências, eu fui criando espelhos, fui criando referências e fui olhando essas pessoas com quem eu me referenciava, de quem eu me referenciava. E eram pessoas que me mostravam que, a fisioterapia não é isso, a fisioterapia não é choquinho. Cara, se você fizer um trabalho específico, você vai ganhar dinheiro tanto quanto, muito mais do que aquela galera que atende 3. Você fala assim, mas o cara atende 3 pacientes. Mas será que o cara vai sair dali bem? Na mesma hora? Não vai sair bem. Não vai recomendar. Entendeu? Não vai te recomendar. Então eu atendo um paciente e todos os meus profissionais na clínica atendem um paciente só. É um paciente por horário. Vai ficar o integral do lado daquele paciente e ele vai evoluir. O paciente vai evoluir.
Isso eu garanto pra vocês, o paciente vai evoluir. E aí, cara... E ele vai te trazer outro paciente. vai te trazer Ele outro vai te paciente, indicar. vai te falar bem. Então, assim, hoje o André sabe um pouquinho, e muito do que eu faço hoje também são muitas orientações e tudo mais, muitas dicas do mestre André, o patrão. E a partir disso, a gente começou a ter uma visão um pouquinho diferente, né? Não, vamos pro... Eu nunca fui muito de rede social, assim, demorei uma vida pra fazer um Instagram e um Facebook, pra vocês terem ideia. Mas, assim, e eu comecei a investir um pouco mais na rede social, justamente por esse acompanhamento do André de mais de um ano já. Então eu falei, não, tem que fazer isso, porque isso vai dar legal. É onde os nossos pacientes muitas vezes passam tempo. Hoje em dia, você tá no ônibus, você tá vendo alguém mexendo no celular. Você tá no metrô, você tá vendo alguém mexendo no celular. Na sala, no consultório, tá esperando uma consulta, tá no celular. As pessoas andam na rua, no shopping, mexendo no celular. Das pessoas. Então, por que não a gente não tá ali? Né? Então ali também é o nosso marketing objetivo ali, né? Nosso marketing objetivo. Sim. E ser uma autoridade. Ali, exatamente. E aí, graças a Deus, assim, muito trabalho, o André sabe, eu trabalho muito, todos os dias, você de domingo a domingo. Do início que a gente começou gravando pra hoje, você melhorou muito. Mas trabalho muito mesmo. E assim, tô chegando onde eu quero, ainda não tô lá onde eu quero, mas nesse caminho todo, até a fisioterapia não dá dinheiro, a fisioterapia não faz isso. Então eu tenho as minhas válvulas de escapes, né? E tenho as coisas que eu gosto de fazer, os meus esportes, e também a minha... É o que me deixa bem, né? O que não faz eu estragar meu humor dentro de casa, né? Como vocês disseram, né? No casamento. E a partir disso, cara, a gente tem que crescer, né? Tem que evoluir. O esporte dele é diferente. Qual é o seu esporte? Tem um hobby Qual caro. é o seu hobby, Tem um hobbyzinho caro, ele. Eu sempre gostei muito de carros. Desde criança, eu gostei muito de carro, né? E a fisioterapia me proporcionou isso, né? Não é jargão, mas a fisioterapia me proporcionou isso, porque eu não tenho outra fonte de renda a não ser a fisioterapia, né? As coisas relacionadas à fisioterapia e à área de saúde. Mas eu gosto de correr de carro, eu tenho um carro de corrida e também corro de kart, então eu piloto kart todo final de semana. No Rio a gente chamaria de Playboy, sabe? Aquele Playboy da Barra da Tijuca. É isso, eu não sei como é que seria o equivalente, sei lá, o Playboy da Vila Mariana. Em cada estado. O Faria Limer. Não, mas o Faria Limer anda de Jeep Renegade. É verdade. Eu não tenho um copinho Stanley. É o Playboy da Barra da Tijuca. E assim, com o tempo, né, a gente foi adquirindo algumas coisas e foi crescendo dentro da nossa profissão, e isso proporcionou essas coisas boas, né? Então hoje eu consigo fazer um treino com uma frequência maior, toda semana eu tô no cartódromo ou tô no autódromo, e aí a gente vai brincando aí, hoje ainda não é profissionalmente, claro, mas a ideia é chegar numa Copa Turismo aí, uma coisa mais é uma... Pra amadores. É uma corrida mesmo, mas... ela é uma transmissão nacional e tudo mais, né? Então, a gente eu só conheço a Fórmula 1 do Senna. Depois que o Senna desencarnou, infelizmente, eu não vi mais nada. E a ideia mas assim, eu tenho alguns parceiros já, mas conseguir um pouco mais de parceria, um pouco mais de patrocínio para conseguir evoluir mais dentro do automobilismo, né? Quero ver você correr um dia. A gente vai. Já chamei o André pra ir junto, temos que marcar de lá. Colocar o André dentro do... legal, é legal, é animal, cara. Interlagos é animal. A energia de Interlagos, acho que traz muito disso do Senna, né? A gente brasileiro tem a visão do Senna, né, cara? Tudo é Senna. Eu sou muito fã do Rubinho Barrichello também, que ele é um cara extremamente inteligente. Sim. Por incrível que pareça, a Ju não faz essa cara. Esse aí foi estereótipo que fizeram do cara. Exatamente. O cara... Colou. O cara é extremamente inteligente, cara. Ele é extremamente inteligente. Você vê que depois dele não teve mais ninguém. Não, teve um massa, nível, mas assim... mesmo nível do Barrichello não teve. E é muito incrível, assim, a energia de Interlagos, você chega lá, é absurda, assim, é absurda. Eu fiquei campeão de kart lá algumas corridas e tem até algumas fotos aí. A gente mostra. A gente vai passar algumas imagens. Mas assim, a energia do lugar muda, né? Muda. E é legal a gente ter esses espaços, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Sejam fisioterapeutas, sejam profissionais aonde vocês estiverem. Sejam a cara da fisioterapia onde vocês estiverem. Então, esse tempo atrás eu estava numa corrida de kart, era um campeonato, e o dono do campeonato estava lá. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e tal, e tudo bem, né, prazer, né, tudo bem. A gente se apresentou, meu kart é esse, meu kart é aquele lá, meu carro é esse, meu carro é aquele lá, a gente começou a conversar,
Eu vi que ele não tava de macacão, né? Eu falei, você não vai correr hoje? Ele, cara, não vou correr, cara. Fiz uma lesão na coluna e não vou correr. Eu falei, é mesmo? Ele, caramba, que coincidência. Eu cuido falei, disso. se eu te consertar, se eu tentar te consertar aqui, né? Te avaliar e achar que dá pra correr, você me deixa ficar pelo menos na sua frente? Tipo isso, né? Coloquei ele na nossa sala de briefing lá, deu uma manipulada, ele tava com uma vértebra rodada e tava um pinçamento de hernia de disco, desculpa, de nervo ciático, e fiz uma liberação do piriforme, que é extremamente importante para essas fases, né? E, cara, sou outra pessoa. E esse final de semana eu corri no campeonato dele de novo, e a gente, num campeonato dele, desculpa não, num outro campeonato, e ele tava lá, ele chegou lá pra correr, ele, cara, só tenho que te agradecer, me deu um abraço, ele é grandão, me jogou pra cima, assim, cara, só tenho que te agradecer, porque nunca mais eu senti dor na coluna. É mesmo? Nunca Incrível. mais. Sério. E o cara correu. Correu. Que E ganhou. coisa. Ganhou? Ganhou. Na categoria dele, ele ganhou. A gente não corre na mesma categoria. Menos mal. Ele é um pouco mais velho que eu e mais pesado. Não, o boxe ia mandar. Por favor, deixa o carro de trás passar aí. Pois é. Igual fazia antigamente, né, lá com o Schumacher. Exatamente. E até numa casa de suplemento. Fui comprar um suplemento esse tempo atrás. E o cara tava lá, eu vi ele me explicando sobre o suplemento, e toda hora ele mexendo no ombro. Eu falei, cara, o que aconteceu aí? Ele, cara, tô com uma dor no ombro que é absurda, cara. Não sei se eu dormi em cima do ombro, o que foi. Eu falei, é mesmo, cara, você tá falando com a pessoa certa. Por quê? Eu falei, peraí. Fui no meu carro, eu tenho sempre uma bolsa lá no meu carro. Que são os meus apetrechos, né? Meus apetrechos emergenciais. Aí trouxe a bolsa, falei, cara, o que você vai fazer? Não, senta aí. Fui lá, coloquei umas agulhas nele e tal. Assim, a gente virou amigo, assim, amigo mesmo, assim, de frequentar a casa um do outro hoje. E ele também gosta de uns carros, tem uns carros de corrida, a gente sempre se encontra nos encontros e todo final de semana quase a gente tá junto. Ou é um churrasco ou é uma prática aí do que bacana. Eu acho que o que a gente pode também tirar disso, que você está falando de uma forma muito legal, que ficou amigo, que o cara ganhou não sei o quê, e que você falou no início, eu acho que não ficou bem marcado, é que você sempre tem que ser um fisioterapeuta. Exatamente. Se coloque como um fisioterapeuta. E isso vai te trazer mais negócios também. Porque o cara é o dono da corrida, mas ele conhece outras pessoas que vai estar indicando você, que vai estar direcionando para você como profissional. Então, você está sempre bem atualizado em relação à fisioterapia, organizado em relação a isso, e falando e sem... A gente tem que, claro, não ficar gritando que a gente é fisioterapeuta, mas as nossas atitudes... Nem sendo chato, né? Nem sendo chato, tipo, batendo no ombro, sou fisioterapeuta. Não, as nossas atitudes é que dizem por si só, né? E então, todo mundo me viu tratando ele ali, né, na sala de briefing. E através dele veio um monte de paciente. E ele nem é da cidade, ele é de outra cidade. Então, vira e mexe, tô em outra cidade, e alguém manda mensagem, eu vi que você tá aí, cara, tô com uma dor em tal lugar, tem como você dar uma olhada? Tem como dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada. Tem ou não tem, né? Às vezes nem tem, né? Claro. E já veio gente de outra cidade pra cá, pra gente, pra Indaiatuba, né? Pra gente poder tratar. Então, isso vai fazendo a fidelização da nossa marca, da nossa técnica, né? E aí vai evoluindo, né? Autoridade. Você falou várias vezes dos seus alunos. A gente sabe que tem os alunos da faculdade de medicina, que você dá aula na faculdade de medicina e... Eu dou curso, leciono cursos, né? Então lá na clínica a gente tem alguns cursos. Além disso, eu dou aula na pós-graduação também lá no hospital, né? No nosso hospital. E hora ou outra eu acabo dando alguma palestra na residência também, na residência médica. E é sobre fisiologia, enfim. E aí a gente, dentro desse ambiente, eu leciono alguns cursos. Sim. E aí esses cursos, não só cursos online, mas também alguns cursos presenciais, que é o nosso carro-chefe, né? Os cursos presenciais, onde a gente consegue avaliar o paciente. E é legal isso, porque eu tenho uma metodologia de ensino diferente, né? Eu sou formado pelo Einstein sobre as metodologias, né, de ensino, voltados para a área médica, mas aí eu quis usar disso como um portfólio para acrescentar na minha prática ali, né? E aí lá a gente leciona cursos desde de terapias manuais até cursos mais avançados de ventilação mecânica, voltados para terapia intensiva, né? E aí a gente tem pacientes reais. Então os meus pacientes da clínica passam durante o dia no curso para que os alunos possam avaliar eles. Ou seja, eles não vão aplicar as técnicas um no outro. Claro, vai aplicar também, mas eles vão avaliar os pacientes reais. Então o paciente chegou lá com uma dor específica, com uma dor de verdade, então eles vão aprender a avaliar. Por mais que eu tô aprendendo a técnica do dry needling. Não, mas não é só a aplicação da técnica, né? Tem um monte de coisa que engloba isso. E a gente tem um módulo no curso que é especificamente da avaliação.
E no pós. Porque não é só você tratou o paciente, tirou a dor do paciente e tchau. Passa na recepção, fez o pagamento e tchau. Não é só isso. A gente tem que toda uma questão de acompanhamento, né? E é isso que faz fidelizar. O bom paciente não é só aquele que sai sem dor, é aquele que volta. Mas não que volta porque ele tá com dor. Mas ele volta porque ele precisa melhorar, ele precisa manter aquela qualidade que ele se criou, né? E por aí a gente consegue Vai ir prevenindo as próximas lesões. Exatamente. E também te indica para outros pacientes, né? Sim. Exatamente. Muito legal. É. E o nosso curso ele é todo modular. Então, como eu estava falando da avaliação, então o nosso primeiro módulo é a avaliação. E aí eu criei uma metodologia diferente também de aplicação do Dry Needling. Então, eles começam lá desde a cabeça e pescoço e por aí vai. Então, até os pés, né? E cada ponto específico tem uma tratativa. Então, uma aplicação na cabeça, não é só aplicação na cabeça, nos pontos da cabeça. É um tratamento de enxaqueca. Então, a gente tem uma apostila separada por disfunção. Quer mostrar as fotos do tratamento de enxaqueca? A gente pode mostrar. A gente pode mostrar. Acho que dá pra... A gente... A gente consegue colocar a imagem? Aqui é a corrida, ó, a corrida. As corridas. A gente fala um pouquinho delas depois. A gente vai mostrar. Esse aqui é o nosso último curso de bandagem. Esse curso foi, assim, fantástico. Um dos alunos é da Confederação Brasileira também de Paralimpíada, então é bem legal, tá? Esse aqui, não sei se vocês conhecem. Sou eu e a André. Mas aqui, ó. Aqui. Então, ó, na avaliação, eu identifiquei que tinha muitos pontos doloridos ali na região suboccipital. Tá. Então a gente faz a liberação. A gente faz a liberação ali toda da região suboccipital, tá? É os pontos que irradiam dor para os pacientes. Olha ali, ó. Né? Então é os pontos ali que irradiam dor para o paciente, né? Que vão jogar as dores para a cabeça, né? Toda a irradiação ali, tá? Ali na região temporal é extremamente importante, tá? E isso vocês podem fazer o teste até em casa, né? Apalpa aqui a região do músculo temporal, vai achar algum fiozinho ali, um carocinho ali, aperta aquele carocinho, parece que a dor vai pro meio da cabeça, tá? Essa padronização, esse protocolo que você criou da utilização do Dry Needle, junto com as suas outras técnicas que você incorporou para o seu tratamento, é bem interessante, porque eu estava vendo as pesquisas e eu vi Eles fizeram uma avaliação de várias pesquisas do mundo inteiro e uma das conclusões que eles chegaram é que precisava ter uma padronização dos protocolos de Dry Needle. Então, isso é bem interessante. Quando eu li essa pesquisa, eu achei muito interessante porque você criou um protocolo, não só da Dry Needle, como dos outros métodos incorporados ao Dry Needle para o tratamento do paciente, uma coisa bem específica. Então, você vai ter, o aluno, ele vai ter uma possibilidade de visão, né, desses protocolos Exatamente. todos através de uma pessoa que estudou pra caramba e que trata um monte de pacientes. Eu brinco que a gente não para de estudar, né? A gente é da área da saúde e não para de estudar. Então eu fiz uma capacitação de várias técnicas e aí cada profissional ele vai ter sua característica individual. Sim. E a partir disso eu comecei a criar o meu método, que era o que de fato onde fazia sentido pra mim e onde eu conseguia fazer as tratativas. Então a partir disso eu comecei a evoluir dentro desse círculo, né? Então dentro do Dry Needling, eu identifiquei que era importante a gente não criar um protocolo específico, mas proporcionar para os alunos um guia, né? Então a nossa apostila é um guia. Então esse guia é separado por disfunção. Então vai lá, a enxaqueca. Aí você vai aplicar nesses... A gente aplica nos pontos. Então aqui tem radiação. Então lá na minha apostila, a gente tem um pontinho de aplicação e o desenho para onde essa dor vai irradiar. Legal. Então é legal para a identificação dos alunos, né? Então, ó, se o paciente está com uma dor aqui, mas então tem que avaliar aqui. Talvez Que aqui. pode ser ATM, né? ATM. Então essa região é muito dolorida, né? Muito. Uma Meu seta, Deus. né? A Ju que diz. Você fez isso, Nossa, né? eu tô com dor no ATM. Eu só deixei ele aplicar uma vez. Ele aplicou, eu tive uma crise de choro. Teve mesmo. De tanta... Eu não conseguia parar de chorar. Eu tô com muita dor aqui, a ponto de eu tomar remédio. Porque eu não tomo remédio pra nada. Mas eu chorava, é muito dolorido. Mas vale a pena, gente. Desde então não tá doendo mais tanto. Ficou várias semanas sem doer. E eu tenho que tomar coragem de aplicar de novo. E isso é legal porque não só fisioterapeuta pode fazer a aplicação da técnica. Tem algumas profissões específicas que podem fazer a aplicação da técnica. E uma delas é o dentista. Ah, é? O odontologista que trabalha com dor. Então ele trabalha com toda a ATM, Sim. ele pode fazer o curso e o legal do nosso curso é que por ele ser modular, ele consegue fazer só esse módulo.
especialmente esse módulo. Tá? E a gente teve aluno dentista Que legal. que que fazia esse tipo de tratamento. Então ele não só indicava as plaquinhas, né, por inúmeros motivos, eu não faço a indicação dela, mas ele tem as características para qual ele indica. E aí ele fazia a liberação miofascial da região, então ele liberava o masseter, liberava temporal, liberava supraoccipital, liberava esternocleido, escaleno, e aí a partir disso ele começava a evoluir com os pacientes dele. Então foi muito legal. E a gente não teve só um aluno assim, não. Que Teve bom. vários alunos. Interessante. Bem legal. É porque a gente Diferente. vê, por exemplo, o uso da kinésio muito já no ambiente do dentista, porque tiveram várias pesquisas por questão de irrigação no pós-cirúrgico, diminui o tempo, diminui dor. Mas realmente, você utilizar os dois também é bem interessante. É bem interessante. Tem Tem uma da Ju também. Ó, É, que ele fez, ele botou no meu... Tem aqui da Ju, acho que voltando, né? É voltando, é. Gente, essa daí... Essa daí. Vocês estão vendo que eu tenho um monte de pelinho aqui. Pra eu tirar... Eu me senti depilando aqui uma barba, entendeu? Que não tem barba, né? Tem pelinho de bebê, aqueles baby hair aqui. Nossa, é por causa da cola da adesivo da Vital Tape Sport, que é mais forte, nos meus pelinhos aqui. Esse sou eu. Mas é bom que eu gosto muito de utilizar a bandagem após as aplicações, justamente por conta desse estímulo tissular. Então eu mantenho aquele estímulo que eu fiz com a agulha, de uma forma um pouco mais superficial, mas eu continuo mandando o aporte sanguíneo para a região, então continuo melhorando a circulação sanguínea do local para justamente drenar aqueles resíduos metabólicos. Então eu sempre uso a bandagem aí para pós-aplicação, de caso para caso, mas sempre é um... Traduzindo, a dry needle vai fazer esse machucado no local da dor. Então, o corpo vai jogar mais sangue para irrigar e para poder tirar todas resíduos metabólicos. esses resíduos metabólicos. O uso do kinésio, ele vai continuar essa drenagem, esse direcionamento da corrente sanguínea e linfática para aquela região. Então, o intuito é esse, né? Nesse caso... meu ali, é continuar levando a parte sanguínea. Isso, essas células de defesa, né, para continuar tirando essa inflamação da região. É um pouco como, eu leigo aqui, como o Teratox, que tem aquele negócio da mão do fisioterapeuta que mantém por um tempo, a aplicação não tem essa relação total. Não, porque o Teratox é uma questão biomecânica, de posicionamento biomecânico, e realmente a gente faz uma mudança biomecânica. Você tá querendo botar no sentido de que, tipo, é a agulha, é a sua agulha, é o estímulo. Não, o que você falou do kinésio, o fisioterapeuta continua como fosse a sessão continuada ali por um tempo. Mas eu entendi o que você falou, né? Em relação ao estímulo, à sensibilidade. Então, de certa forma, sim, porque ela continua mandando um estímulo tissular. Sim. Claro que muito mais superficial e muito menor, né? Não é intraderme nem nada. Mas é muito... foi essa associação, assim, que você ainda continua com o tratamento prolongado, mesmo você já tendo a sessão tendo acabado, você fica com o kinésio como você ficou 15 dias ou 10 dias. Esse aqui, de novo. Ele continua de forma suave, mas aquilo contínuo, prolongado, sim. traz o retorno. É muito disso, muito disso. Qual outra? Mostra outras, conta pra gente de outros pacientes. Esse paciente aqui é aquele meu amigo que eu falei pra vocês, da Casa de Suplemento. Ele passou com a gente lá. Ele fez um treino e fez uma distensão de fáscia, e aí ele foi no nosso curso lá, e aí essa aplicação foi feita pelos alunos, tá? Então, a bandagem foi a mesma coisa, eu fiz uma apostila específica, com passo a passo para aplicação, para cada disfunção, com cada objetivo e com cada função, tá? Então, essa foi legal também, é um dos nossos pacientes lá, reais, que passa na clínica para os alunos avaliarem, tá? Esse daqui foi um pós-cirúrgico, né? Foi uma artroplastia de joelho. Sim. E aí a gente colocou... Essa aplicação foi feita por mim mesmo. Aplicação para drenagem do líquido inflamatório que estava ali na região. Então ficou todo roxo. Então foi um quadro bem complicado aí. Tá? Essa aplicação é um paciente... Eu tenho um vídeo desse paciente também, é bem legal. Porque, diferente do que todo mundo pensa, a bandagem é só para estética ou para área esportiva, né? Então,
tem que virar essa chave, né? Tem que mudar um pouco. Já mudou muito, né, do que era antigamente. Mas tem que mudar um pouco isso. Esse paciente é um paciente neurológico. Ele fez uma lesão de plexo braquial, uma FAP, fez uma lesão de plexo braquial e ele perdeu praticamente todos os movimentos. Todos os movimentos. E do braço, né? Então ele não conseguia principalmente fazer a abdução, que é a abertura lateral do braço. Não conseguia fazer. Então eu fazia todo o tratamento com ele e todas as sessões eu colocava bandagem para continuar esse estímulo dele. Porque você tem que ser dentro da lesão, ele não tinha uma lesão total, né? Era uma lesão parcial. Então a gente esperava que voltasse um pouco dos movimentos dele. Lembrando que existe toda a plasticidade neural, que é outras neurônios acabam assumindo a função daqueles que foram lesionados e tal, né? Mas isso ainda é pouco estudado, não é uma coisa subjetiva, a gente não sabe quais vão voltar à função, né? Sim, então, tem. né, não tem como a gente saber isso. Volta. Mas volta. E aí eu tenho um vídeo dele, das últimas sessões que a gente fez, tá? Ele aqui. Olha, ele já tava com um pezinho. Repara que ele usa muito ele usa o corpo tronco, ainda, né? Mas hoje esse cara voltou a trabalhar. Esse cara, ele não abriu o braço. Agora ele tá com um pezinho de 1 quilo na mão. Nossa. Ele não fazia nenhum movimento com o braço. Tá? Isso, Não fazia nenhum incrível. movimento com o braço. Hoje ele trabalha. E ele tem um trabalho manual. O trabalho dele é totalmente manual. Então ele faz um trabalho manual. E o meu principal objetivo, chega a ser engraçado, mas quando ele fez a lesão, a filha dele tinha 1 ano. Desculpa, 1 mês. Tinha 1 mês. E ele não conseguiu carregar a filha dele no colo. Nossa. Quando ele fez a lesão. Exato. Eu falei, não, cara, você tem que carregar sua filha no colo. Não, eu tenho medo, cara, eu tenho medo. E com esse braço eu não consigo e tal. Fica fraco e Você vai ter criança que dar um jeito, cara. Você vai ter que carregar sua filha. E na última sessão dele, eu abri a porta, eu também ia na casa dele, porque a gente mora muito perto, então era meu caminho pra ir embora. Então eu te atendo no final do dia, você não precisa se deslocar até a clínica e tal. Então eu saía da clínica e passava na casa dele. E quando ele abriu a porta do apartamento, ele tava com a filha dele no colo. Ai, que lindo. Ele abriu a porta com a filha dele no colo. Nossa. Então, foi uma emoção, né? A mulher dele chorou e tal. Incrível. Nossa, você foi um anjo da nossa vida, isso aqui. Então foi bem legal mesmo, cara. Foi bem Muito legal. E isso gratifica a nossa profissão, né, cara? Quando a gente para e olha e fala, pô, que legal, Você né, sabe cara? que você acabou de juntar a CIF agora nessa história, né? Porque explica a CIF, que é utilizado para todas as áreas da medicina, que é você trazer a sua vida real, né, do dia a dia, para dentro do objetivo terapêutico. Então, o objetivo terapêutico era a vida real. É a vida real. Que a vida real é segurar a filha no colo. É. A vida real de uma criança com paralisia cerebral é chutar uma bola e fazer um gol. Essa é a vida real. Exatamente. Então, você fazer os exercícios da fisioterapia voltados para aquele objetivo real da pessoa. Exatamente. E uma coisa, pensando no PC, né, eu tenho alguns pacientes PC que têm a paralisia cerebral e tal, e muitos deles, assim, a principal coisa que eu ouço deles é que eu não consigo jogar videogame. Não consigo jogar videogame, não consigo jogar futebol. É sempre assim, cara. Então, eu associei a reabilitação, isso também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, meu TCC na faculdade foi sobre isso, que é a reabilitação associada ao Kinect. Então, associada à realidade virtual. Então, eu usava a realidade virtual para reabilitar os meus pacientes. Mas naquela época não tinha óculos, não tinha essas coisas, né? Hoje então, tá bem legal. Tá bem legal. Então, a gente tinha um software onde a gente colocava o nosso paciente para caminhar numa esteira, de frente para uma imagem onde ele tinha a sensação, né? Eram várias televisões assim em volta. Ele tinha a sensação de estar andando no Museu do Louvre, por exemplo. Dentro do Museu do Louvre ou na frente da praça e tal. Então tinha toda uma característica disso, né? E é legal a gente associar isso ao Nintendo Wii, por exemplo. O Nintendo Wii tem Hoje está usando muito o Nintendo. Tá bem incorporado na fisioterapia Isso na nossa época não tinha muita utilização, né? Então, cara, eu ouço muito disso. Então a gente coloca objetivo no nosso tratamento, né? Nem sempre o objetivo é fazer com que esse cara melhore a técnica do tênis, com que ele atinja a faixa preta, e não. Pegar a filha no colo. Pegar a filha no colo. Chutar a bola ali, como você falou. Isso parecia um microciclo, né? Mas esse era o nosso macrociclo. Sim. Claro, voltar a todas as atividades, mas, cara, pra ele o mais importante não era trabalhar. A filha dele tinha 1 mês. Sim. Né? Ele queria carregar a filha dele no colo, a criança chorava, ele não conseguia ir tirar a criança do carrinho pra pegar no colo. Então, pra ele isso era um absurdo, né? Isso motiva, você gera na pessoa aquela motivação extra que vai fazer esse ganho, que vai
levar ele realmente a concluir aquele objetivo, aquele marco ali que você determinou. Se você só falar, você tem que caminhar daqui até ali, é chato, pegar a filha no colo, fazer alguma coisa que realmente o cara queira. Cara, é uma força de dentro, né? Vem de dentro, você tira lá de baixo. É totalmente incrível. diferente. É diferente. É totalmente diferente. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E aí eu tenho um outro caso também, que esse daí é bem legal. Esse paciente eu acho que não vai dar play. Deu. Tá. Esse paciente, ele virou um amigo pessoal. Ele fez uma lesão de ligamento cruzado anterior jogando beach tênis. Isso daí foi na primeira semana. Repara que ele não tinha muita flexibilidade do joelho, né? A gente tem que respeitar, né, alguns limites, claro. Mas o negócio dele, ele adora carro também. E ele tem um carro todo mexido e a embreagem do carro dele é muito dura. Ele, cara, eu não consigo dirigir meu carro. Eu não consigo dirigir, eu tenho que dirigir meu carro, cara. Objetivo. Eu tenho que dirigir meu carro. E ele falava, não, cara, eu adoro dirigir, eu adoro pilotar, e como é que eu não consigo, cara? Aí ele veio também desse meio, né? E eu falei, não, cara, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Então eu colocava ele dentro do meu carro, a gente dava uma volta pra estimular ele, pra animar e tal. Ele, nossa, animal, cara, que saudade, não sei o quê. Faz 2 semanas a gente foi no encontro de carro, ele foi dirigindo o carro dele. E o carro dele é manual, é um carro japonês, então ele tem uma embreagem muito dura, é um carro extremamente esportivo. E um clássico, assim, um clássico. Eu falo pra ele que o carro dele é o mais bonitinho da tuba. E ele não conseguia dirigir o carro dele. Então, assim, os objetivos simples, cara. Pra gente, assim, parece simples. Claro. Mas pro cara, o cara gosta de fazer. Não, é pra cada O cara um. gosta de É fazer. pra motivar o cara. É o que vai fazer o cara fazer mais, fazer um pouquinho a mais. Um isso. pouco a mais. Se empenhar, né? Se empenhar. Eu tenho até um vídeo dele aí agachando. Esse é o nosso atleta mirim, depois a gente fala dele. Acho que não veio. É, o vídeo a gente- também, não veio. A gente selecionou, tinha muitos. Esses objetivos que a pessoa tem é bem importante. Assim, o André acha interessante que o objetivo dele é subir escada com 120 anos. É isso aí. Né? É isso aí. Então ele trabalha para isso todos os dias. Alimentação, estudo, né? Exato. Família. Família, religião, religião e trabalho, o tudo. trabalho com a lã para poder manter esse corpo podendo fazer tudo isso ao Fazer mesmo tudo tempo. isso junto. A gente tava conversando essa semana, né? E eu falei, a minha frase foi: tratar o André é muito fácil. Porque ele segue todas as orientações, ele é um cara que se empenha todos os dias, ele tem uma qualidade de vida ali preocupada com a saúde dele, né? Com a pós-juventude dele. Então é um cara que tá sempre ali preocupado. Então é muito fácil tratar o André, porque ele evolui muito rápido, Chamou né? de velho. Só Não. um pouquinho. Não, Um pouquinho. idade é subjetiva. Subjetivo. É subjetivo. Idade muscular. E esse Exato. da foto também, é o que vocês estão vendo na foto, é o do lado direito. Se vocês olharem no joelho dele, tem ali a bandagem. Esse é um atleta, um atleta e colega, é um médico bem renomado na área dele, na função dele. E ele queria envelhecer com saúde. E ele sempre, a vida toda, jogou vôlei de praia, jogou futevôlei. E ele começou a sentir umas dores. Ele fez uma ressonância e identificou que tinha uma lesão de cruzado anterior do lado da perna direita. E aí na perna esquerda, que é essa que a gente está colocando a bandagem, ele começou a sentir as dores de novo. Do mesmo jeito. Aí ele falou, cara, acho que eu tô lesionando. Preciso melhorar, não posso ficar assim. E aí passou com a gente. E na identificação, a gente acabou aqui se conhecendo no hospital, trabalhando junto. Eu, cara, vamos, passa lá, dá uma avaliada, né? Ele, cara, fiz muita fisioterapia. Cara, não adiantou nada, fiz muita fisioterapia, não adiantou nada. Pô, lá no Rio, né? Lá no Rio, fiz muita fisioterapia, meu irmão. Não sei o que, isso aí não adiantou, não. Cara, não sei, passa lá, a gente dá uma avaliada, né? A gente vê o que faz, né? Ele, não, eu vou passar lá, qualquer hora eu passo lá. Aí um dia a gente acabou combinando, passou. Cara, tá aí, ganhou o prêmio aí de primeiro colocado. E não para. Cara, o homem não para. A mentalidade dele em O relação homem à não fisioterapia. para de jogar, cara. Não para de jogar. E tá com mais de 50 anos já. Aí tá Você firme e falou forte. uma coisa importante que eu gostaria de tocar nesse assunto. Você falou, estou lesionando. Então eu gostaria que você falasse para os atletas, você também depois pode até falar sobre, exatamente isso. Eu quero que você dê o momento exato que você tem que procurar o fisioterapeuta. Eu sou um atleta. Vamos fingir que eu sou o André. Eu procuro antes da minha lesão, antes de eu sentir qualquer dor pra gente começar, ou já um fortalecimento objetivo. Eu procuro no início da lesão ou já quando eu estiver ferrado na cama. Tá, vamos lá.
A gente tem alguns exemplos, né? O Kaká recentemente fez um podcast e no podcast perguntaram pra ele qual que é a sua maior frustração profissional. Pô, o cara de sucesso. Sim. Cara, que frustração você imagina? O cara não tem nenhuma. Meu maior arrependimento é não ter conhecido um fisioterapeuta antes, no começo da minha carreira. Foi o Ronaldo, quando se pergunta pra ele sobre a lesão, a primeira coisa que ele fala é sobre a fisioterapia. O que me fez voltar a jogar foi a fisioterapia. Então, a dor nunca é normal. A gente não foi feito pra sentir dor, né? Apesar de que atleta de alto rendimento convive com isso, né? Convive com isso, com as lesões, enfim. Mas a dor ela nunca é normal. É uma resposta do nosso corpo. E a gente tem algumas outras características. Mudança da coloração da pele, uma alteração da termo da pele, né? Do calor da pele, né? Você sente ela um pouco mais quente, são sinais de inflamação. Então, a gente começa a identificar ali, não, alguma coisa está de errado. Nesse momento, o ideal é você procurar um fisioterapeuta. O ideal de tudo, dos melhores dos mundos, é que você tenha um fisioterapeuta te acompanhando. Sempre. Sim. Sempre. Mas, infelizmente, essa ainda não é uma realidade de muitos brasileiros. Então, a gente fala, sentiu dor, não tá normal. Sentiu uma dificuldade, uma mudança no seu gesto esportivo. Mas eu sou um atleta amador, como eu vou identificar isso? Corria um pouco mais, agora corre um pouco menos. Sente que correu um pouco menos. Fui chutar uma bola, senti uma dorzinha na coluna, não te sentia isso. Então, procura um fisioterapeuta. Fica dolorido depois, com o tempo? Com o tempo fica dolorido. E a gente tem um caso no consultório, que o atleta é um atleta de tênis também, o André conhece ele também. E ele fala, cara, eu não sinto nada quando eu tô jogando. Eu também Nada. Eu também sinto não. Depois. Cara, é normal, né? Você tá meio eufórico ali, tá com o corpo quente. E, cara, no dia seguinte eu não consigo descer a escada de casa. Então, o André. O italiano. Italiano, porco. Ontem ele sentia dor, ele falava porco. Nosso amigo romano. Sairemos todos pra jantar hoje. Ele com a Cecília. Então, assim, é muito difícil a gente começar a pontuar isso, né? Porque às vezes a galera negligencia a dor. Mas vai passar. Isso não vai passar. Se a gente pega num quadro já onde o paciente já tá acamado, já teve ali O Marcos, por exemplo, já tá com muita dor. Já tá com muita dor, já tá no quadro cirúrgico. Então, assim, o tempo muito maior. Talvez o paciente não fique com a mesma qualidade muscular que ele tinha antigamente, né? Então é todo um trabalho ali de formiguinha, às vezes, se for cirúrgico principalmente. Então, é legal identificar isso antes, né? Sentiu dor não tá normal. Financeiramente, até pra você, paciente, é muito mais... Porque, assim, eu vejo por mim, por várias pessoas que eu conheço, tô com uma dor no ombro, mas não vou no fisioterapeuta não, porque, vou gastar uma grana, né? Mas é muito melhor você começou a dor, aquele princípio, início de dor, você já ir no fisioterapeuta, você vai ter muito menos sessão e financeiramente vai ser muito mais vantajoso para você do que você esperar estar num quadro álgico de dor, num quadro de muita dor, porque você vai precisar de muito mais sessões. Imagina, o Marcos, ele fazia 3 sessões diárias, semanais, durante, eu acho que foram 3 meses tratando ele, aí depois foi espaçando. Só que financeiramente ele gastou muito mais do que se ele já tivesse indo antes, quando ele viu que estava começando a sentir uma dor e estava começando a tratar, que nem a gente faz. A gente trata a cada 15 dias, a André trata. A André não espera isso. Então, financeiramente, até fica mais barato. Às vezes a gente fica pensando, caraca, eu vou gastar grana e tal. Mas não, vai ser mais barato. Você ir antes do que você ir só na hora que você tá com dor. Lembrando que saúde preventiva, ela não tem preço. É mais barata. Ela não tem preço, né? E assim, lembrando até que um comentário que a Ju tinha feito. Hoje a gente trata a cada 15 dias, porque a gente já tratou semanalmente 2 vezes, né? Então, assim, aqueles os objetivos, né? É periodizar um tratamento. Então, hoje a gente está numa fase de tratamento onde a gente só previne lesões. Né? Então tem todas as orientações, e o André acaba sendo bem próximo, então a gente hora ou outra tá ali mandando mensagem pro outro e tal, falando, mas caminha junto, né? Sim. E eu tento fazer isso com todos os meus pacientes. Não, é engraçado porque hoje mesmo, que você tá falando do italiano do André, né? E ele mandou mensagem ontem pra mim, sei lá, 7 horas da noite, tava ali jantando. Cara, não vou poder treinar. Ele treina com o Marcos, tênis, lá com tuba. Vai no meu lugar, que eu não vou poder treinar. Pô, mas se o Alan não foi? Não, o Alan veio aqui, porra, espetou, saiu sangue, fez, tá tudo dolorido, tá doendo, não vou tá bem.
e eu quero me recuperar para poder mais para frente jogar, porque ele sempre jogava e sentia dor, jogava e sentia dor, e eu sempre falava para você. E foi isso. E esse é o grande medo, assim. Eu quero poder estar fazendo essa prevenção para poder ir treinar, para poder ir jogar e não perder o treino. Porque é quando a gente fica realmente muito triste, muito chateado. E ele perdeu um treino porque ele deixou a dor acumular de tal forma que ela ficou insuportável. E a maioria das pessoas faz isso. Só vai quando tá insuportável. Quando você ainda consegue suportar, você ainda aguenta ali um pouquinho, você vai. Eu joguei, quando eu tô jogando não dói, porque realmente você tá com o corpo aquecido, você não dói, adrenalina, tá, você não sente nada, não dói. Passa 2 dias, você tá com dor, 3 dias você continua com dor, fala, pô, tá ficando estranho. Passa a semana com dor, tá estranho. Tá jogando com dor, aí falou, pô, antigamente eu jogava, não sentia, agora eu tô jogando e tá com dor. Aí o cara vai. Não tô conseguindo mais fazer. Aí o cara vai. Já aí vai nessa lá hora no finalmente, vai né? no finalmente. E acaba que é mais caro, fica mais tempo, vai ficar sem... É mais caro, perde treino, deixa de evoluir. Dentro dessa questão de... Eu sempre tive alguns preconceitos, mas que você me fez deixar de ter. É o uso de órteses compressivas, tipo para joelho, de cotovelo, de punho. Na prevenção da lesão, assim, que você sabe que você tem alguma questão de amplitude de movimento, você usar essa órtese. O que você acha, assim? Eu gostaria que você falasse, porque eu vejo muita gente usando, e para o pessoal poder entender um pouco. Eu, no começo da faculdade, quando eu passei por prótese e órtese, eu também tinha um certo preconceito com prótese e órtese. Eu acho que é uma coisa que a gente cresce, né? Mas hoje eu sou muito aliado das órteses, né? Porque, claro que com toda a indicação, né? Não é... Tipo, compra o botão e vambora. Compra o botão e vambora. Eu até acho que deveria ser um pouco mais indicado isso, não tinha que ser comprado numa farmácia, assim, a rodo, assim, como se estivesse comprando uma bala. Então eu acho que são as indicações, né? Mas a órtese, ela, de certa forma, ela consegue segurar aquilo que a gente faz. Então se meu paciente, por exemplo, o André, é atleta diariamente, né? Diariamente. Sente uma dorzinha no joelho, a gente foi lá, tratou, mas a gente identificou que ele tem uma lesão muscular ali, uma lesão, uma distensão de fáscia ou uma tendinite de, sei lá, de trato iliotibial, alguma coisa assim, e a gente precisa manter ele praticando a atividade física dele, manter ele praticando com algumas limitações, mas manter, a gente consegue fazer uma estabilização articular. Então ele vai diminuir o impacto sobre a articulação, consequentemente diminuir a exacerbação daquele tendão, daquele ligamento, e a gente consegue evoluir com ele muito paralelamente à lesão dele. Entendi. Então eu gosto muito da órtese hoje, e a bandagem ela não deixa de ser uma órtese também, né? Deixa de ser uma órtese, Então tudo com indicação a gente consegue utilizar. Cara, ainda vejo assim, no meu caso, né, trazendo aqui o amador aqui, cara, tem muito do psicológico, do negócio tá comprimido, no meu lado, tirando toda a parte técnica, vocês falam, a parte psicológica ali de estar... É um input sensorial. Cara, não é incrível. Sei lá, mas é incrível, cara. Porque assim, eu quando criança jogava basquete, muito basquete. Os tornozelos já tinha torcido 9, 10 vezes cada tornozelo ali. Quando eu comecei, botava 2 meias, me sentia... Agora eu posso ir pro garrafão, posso pular, pegar a bola. Porque mesmo quando caía, eu sentia que podia de repente torcer, eu já dava uma segurada, mas sentia que estava mais firme. Então, cara, tem porque muito. Ele gera o input sensorial. É o mesmo pensamento que a gente tem em relação ao teratox para algumas coisas, que você gera o input sensorial. Então, o seu cérebro sabe que aquela musculatura existe, que aquele tornozelo existe. Então, ele... Pro teratox, a gente está fazendo uma correção biomecânica e uma ativação muscular correta. E no caso da prevenção de lesão, ele está falando, caraca, aquilo ali, vamos posicionar rápido o giroeto para não lesionar. Isso, e até dentro da mobilidade, dentro do que eu criei como método, eu levo muito em consideração a propriocepção. Porque quando a gente gera um estímulo sensorial, a gente melhora a propriocepção do meu paciente, melhorando a propriocepção do meu paciente em conjunto com o sistema vestibular e o estímulo sensorial que a gente está fazendo com ele ali, junto da visão, né, da visão em si, a gente melhora o equilíbrio. Melhorando o equilíbrio, eu previno lesão. Então, todo esse estímulo sensorial, eu consigo fazer um círculo dentro da prática do meu paciente, ao redor dele mesmo ali, e prevenir que ele se lesione. Então, a gente fazer esses estímulos não é ruim. É interessante. E às vezes a gente pode colocar uma órtese dessa justamente para fazer essa questão psicológica do meu paciente.
tá? Então, há um tempo atrás eu tinha um paciente, ele já foi de alta, hoje ele já vive a vida aí adoidado. Mas ele tava jogando bola, ele lascou com a vida, começou a beber demais, comeu demais, não tratou do colesterol dele, fez um trombo, soltou e isquemiou o coração, né? Fez um infarto. E ele tava jogando bola nesse dia. Tava jogando bola. Mas ele antigamente era um atleta de basquete. Quando você falou do basquete, eu lembrei. Ele era um atleta de basquete. E o irmão, então ele tava ligado totalmente. Ele tem uma empresa hoje, essa empresa patrocina um time de basquete. E eu tinha um outro paciente que era um atleta de basquete profissional. Então eu falei, por que não unir os dois? Sim. Aí mas eu sinto muita dor no meu ombro, e sinto muita dor porque ele ficou um tempo, ele parou, né, na internação, o coração dele parou, precisou ser entubado, ficou 22 dias entubado, e depois disso ele voltou todo atrofiado, e ainda com uma condição cardiovascular muito ruim. Então eu tive que fazer um trabalho muito em conjunto com ele ali, não só melhorar essa questão do cardiovascular dele, né, toda respiratória, mas também fazer com que esse cara voltasse à prática diária dele, né, a laboral dele. Afinal de contas, ele é um dono de uma empresa que gira em torno dele. Então ele precisa, né, financeiramente sustentar a família. Sim. E era o único que trabalhava dentro de casa e tal, enfim. E aí ele tinha essa dor no ombro pela internação, ele teve que fazer alguns posicionamentos nele na UTI que acabou lesionando o ombro, né? E, cara, eu não consigo mais, não vou conseguir e tal. Falei, sábado de manhã, mandei mensagem pra ele 8 horas da manhã. Tinha combinado já com o cara do basquete. Mandei mensagem, o que você tá fazendo? Ele, nada. Falei, posso passar aí te pegar? Ele, cara, mas hoje não é nosso dia. Eu, não, mas eu vou te passar aí pra gente dar uma volta. Topa? Ele, vai, topa. Eu vou ter que ver se minha esposa vai deixar. Se você quiser, eu mando mensagem pra ela. Liguei pra ela, combinei com ela. Falei, põe um tênis aí na bolsa dele e tal. A gente vai dar uma volta. Vou levar ele pra jogar. Aí ela, mas como é que ele vai jogar, cara? Impossível. Não, é feriado, pô, ele não vai fazer nada. A gente vai né, nada demais além das limitações dele. Né? E outra, ele tá com a pessoa certa, né, pô? Aí, cadê ele? Coloquei ele no carro, a gente foi dar uma volta, parei numa quadra que tem numa praça lá, e aí nisso o moleque tava lá jogando já, esse rapaz do basquete. Tava jogando. A hora que ele olhou, ele encheu o olho de lágrimas assim, cara, ele... Pô, você não fez isso comigo, cara, você não fez isso comigo. Aí eu fiz, cara, vamos lá bater uma bola lá. Nossa, cara, parecia uma criança. Eu tenho vários vídeos dele assim. Cara, ele jogava bola assim, ele não conseguia nem mal jogar a bola, né? Até por conta de toda a fraqueza muscular e tal. Mas só pelo ambiente ali, né? Sim. Pelo ambiente, pelo estímulo, que não deixa de ser um estímulo sensorial, Lógico. mas pelo estímulo. E aí eu tinha feito a aplicação da bandagem nele justamente para que ele conseguisse, dentro das limitações, claro, mas Ter que ele alguma conseguisse. mobilidade. Exatamente. Então essa inserção, né, é muito importante, cara. Isso motiva demais. Eu auxiliei ali o útil ao agradável, né? Lógico, pô, fantástico. Legal. Alan, a gente já tá quase 1h40 de live, de podcast. Eu queria que você deixasse seus... Antes de eu fazer a última pergunta, que eu faço para todo mundo, deixasse suas redes sociais, o curso, se eu tiver interesse de fazer o curso, onde é que eu entro, como é que eu me inscrevo, tem alguma turma que vai acontecer, se ainda tem vaga, eu acho que não tem mais, gente, mas vai abrir outras. Fala um pouquinho pra gente, como é que eu consigo chegar a você. Tá, eu faço muito pelo Instagram, tá? Então, toda minha divulgação principal hoje é pelo Instagram, além de alguns cursos que eu tenho na plataforma do Hotmart, mas tudo é Alan Faleiros. Então, Alan com 2 L's, Faleiros também com 2 L's. Então, meu Instagram é @Alan Faleiros. E aí eu tenho o Instagram do Instituto também, que é @instituto.faleiros, tá? Então, lá eu divulgo todos os meus cursos. Nosso próximo curso agora é em março. Já tá com a turma fechada há praticamente um mês, tá? Então, a gente sempre divulga 1 mês e meio para 2 meses antes as datas, né? E a gente tem pré-definido algumas datas já. Nosso próximo curso de Dry Needling vai ser lá em Indaiatuba e já tá com a turma fechada, como eu disse, mas a gente vai ter um em São Paulo. E aí eu vou liberar a data também. Então, o pessoal de São Paulo fica ligeiro aí no nosso Instagram aí, que daqui a pouco a gente vai estar divulgando a nossa data aí, tá? E o curso da bandagem vai ser mais próximo do meio do mês. A gente fez um agora mês passado, que também foi um sucesso. Lotou o curso, também a gente fez turma fechada, 1 mês antes a gente já tinha fechado a turma. Então, é sempre por essas redes sociais que eu acabo divulgando os meus cursos aí. E os vídeos que a gente grava, né, cara? Exatamente, tem os vídeos. É muita aula. Bastante aula gratuita lá no YouTube, fantástico. Além disso, tem todos os vídeos no YouTube aí, né? No próprio Instagram também, a gente sempre tá colocando o conteúdo, tem os cortes, né? Hora ou outra é um corte engraçado também, né, patrão? Tem os making-off lá. Tem os making-off bem engraçado. Mas
Mas a gente está sempre atualizando aí o pessoal, os alunos aí e todos os interessados para ir acompanhando. Lembrando que as nossas dicas, né, as nossas aulas lá não é só para fisioterapeutas, para profissionais de saúde, mas a gente libera várias dicas lá também, né? Sim. De como promover a saúde dentro da tua prática esportiva ou dentro da prática diária, laboral, enfim. Mas a gente está sempre fazendo algumas orientações lá de forma geral mesmo. Por exemplo, tem lá, eu acho que tem gravado, acho que a gente gravou, né, esse exercício que o André tem que fazer, que eu deveria fazer também, pro manguito rotador, então tá gravado, como é que faz esse exercício, que são exercícios muito bons. Acho que foi com você mesmo que a Foi gente gravou. comigo, Eu não acho que lembro foi. mais. Eu acho que foi. Porque, assim, esse exercício, ele não é só bom pra quem faz tênis, quem joga tênis ou beach, tá na moda beach tênis, então todo mundo joga beach, mas não é só, eu acho que pra quem tá o dia inteiro posicionado no trabalho, né, com mouse também, ou quem faz qualquer tipo de trabalho manual repetitivo com os braços. Passadeira, a mulher que trabalha com passa roupa, faz comida, empacotador, que tem que às vezes colocar uma caixa no alto, carregador e por aí vai. A mãe, dona de casa, que também, minha mãe, ela sente muita dor aqui, porque de cuidar de filhos, né? A gente fez um vídeo aplicando a Coban. A Coban. A se auto-aplicar. A gente fez um vídeo explicando como é que fazia a aplicação para diminuir isso aqui. Agora tem a órtese, né, da Vital Tape para punho, que já vai facilitar. Porque além dela fazer essa compressão, ela vem com uma faixa externa, que seria o trabalho que a bandagem rígida faz. Que aí você consegue fazer essa compressão também a mais, além da compressão já fornecida pela órtese compressiva. Eu gostei muito das órteses, né? Quando a gente avaliou lá, a gente estava conversando sobre elas, porque a construção das fibras dela é totalmente diferente, né? Então, a estabilização, ela não é aquela estabilização 100%, que a gente não... A ideia não é ter essa estabilização 100%, né? Que é manter a mobilidade para manter a qualidade muscular e não fazer uma rigidez articular. Sim. Então, ela faz um estímulo ali, mas também estabilizando a articulação, não 100%, mas de forma dinâmica. Então a construção dela foi fantástica. Não, isso é agradeço. É mérito da Jo, que nunca faz o mais do mesmo, assim, isso é incrível. Ela sempre traz as coisas que realmente vai fazer diferença, não é trazer porque todo mundo traz, a órtese, vou trazer igual para todo mundo, vou trazer a kinésio porque todo mundo traz, não. Vai ser a melhor kinésio, vamos estudar, vamos levar para as pessoas, pesquisa, vamos mostrar a órtese, vai ser assim. E leva tempo, ela fica ali pesquisando, chata, metódica ali, com as rotinas dela, disciplinada. Mas é aquilo que a gente falou, né? Isso é muito esportista. Mas é aquilo que a gente falou, né? Algo incrivelmente diferencial do usual. Exato. Tem um monte de órtese na farmácia. Exato, né? exato. Mas por que da Vital? Por quê? Então, assim, tem toda uma construção diferenciada, tem um estímulo, o tamanho é diferente, tem a questão da faixa que nenhuma tem. Entendeu? E ela é extremamente importante. Ela sem a faixa é outra órtese. É outra órtese. Então tem toda uma indicação, é fantástico, é fantástico. Então, padrão. No Instagram, a gente se encontra no Alan Falheiros. Ou, se tiver dificuldade... Ó, é com 2 L's, Falheiros. Alan também. O Alan também. Qualquer coisa, entra na Fisiovital, que vocês também conseguem. Ver a gente lá. Ou no fisiovital.sport, que é um novo Instagram que a gente criou, que o André que tá tomando conta, que vai ser direcionado para desportivo. Eu acho que é onde o Alan vai aparecer cada vez mais lá. Tô direcionando ele para lá. Ou Instituto Falheiros, com 2 L's, no Instagram também. E os cursos eu entro em contato através dali, pelo Dom DM, ali direto, para poder pegar. Isso, a gente tem alguns links lá que direcionam para Hotmart. Então tá. E aí, os cursos, os alunos mandam a direct pra gente, né? Tem os e-books também. Então, tem os e-books no Hotmart e tudo mais. Tem desde fisiologia respiratória até prática de conhecimento mesmo. Então tem um monte de coisa lá, tem bastante coisa lá. Bastante coisa do Alan. E tem bastante conteúdo gratuito também. Sim, né? Tem fundamental. Conteúdo gratuito, que é importante ir construindo o conhecimento dos alunos, né? Exato. Dos interessados aí. Muito então, bom. pra gente finalizar, é uma pergunta um pouco filosófica, mas mão na massa também. Tá. Por fim, mesmo com toda a sua experiência, existe algum desafio que você ainda encontra na prática da fisioterapia? Tem. É justamente colocar na cabeça dos pacientes que a fisioterapia não é... Hoje a fisioterapia é uma profissão de primeiro contato, né? Antigamente precisava de um encaminhamento médico. Hoje em dia não mais.
Isso caiu por terra. Então a gente pode ser fisioterapeuta, pode ser profissional, é profissional de primeiro contato. Você pode procurar um fisioterapeuta a partir de uma dor, a partir de qualquer outra coisa. Então não precisa de um encaminhamento, né? E isso também se mudou até nos convênios, enfim. Mas o meu maior desafio é colocar na cabeça dos pacientes a prevenção, o tratamento, é a promoção de saúde, ao invés de tratativa. Então, a fisioterapia preventiva, na qualidade, que é o que vai levar a qualidade de vida para essas pessoas. Então, o meu maior desafio é mudar a cara da fisioterapia para isso. Acho que você já está conseguindo. Se Deus quiser. Você já tá no bom caminho. Que bom. Isso aí, maravilhoso, perfeito. E você, André, o que você pode dizer para o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos vendo? Qual é a sua dica? Previna sempre, não trate a dor. Vai antes no físio, se fortaleça. Nutrição, fundamental, coisa que a gente não abordou muito aqui, mas é um tema também fantástico, trabalhar sua nutrição. Família, sempre atrelada a tudo. Então, previne, se alimenta bem, sempre próximo à sua família e busque sempre a fé, que é importante. É isso. Então, vamos conseguir. Tamo junto com você para a gente conseguir botar na cabeça das pessoas da prevenção na área esportiva. Isso aí. Para a fisioterapia amador. Isso aí. É o crescimento, né, da nossa profissão. É isso aí. E principalmente agradecer também vocês pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui da nossa profissão pra galera aí, mostrar um pouquinho a cara da fisioterapia diferente, né? Que a fisioterapia não é só choquinho, não é só gelo e tênis. Não. É totalmente. Eu sou uma grande entusiasta da fisioterapia. Que bom, a fisioterapia avançada. Isso aí. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e continuar trazendo conteúdo aí, tão empenhados a trazer conteúdo pra galera que se interessa, mas também pros alunos, e a gente evolui sempre com a nossa profissão. Bora. E eu agradeço a cada um de vocês que esteve presente em mais um Na Maca com a Ju. Eu espero que você tenha gostado e já mais novidades pra você. Beijos. Até mais.